Esse era um ativo que o Brasil poderia ter. Programa muito especial. Há controvérsias, né? Médicos, é isso que vai mudar o futuro da medicina. DeusaCast 13 no ar, João Negromonte, mais um podcast aqui pra gente levar esse assunto sobre a cannabis medicinal, esse conhecimento que tem transformado a vida de muitas pessoas. Bom, pra gente começar esse programa, falar aqui logo, né, João, dos nossos patrocinadores, a Sechat Academy, que é uma escola que ensina o médico a prescrever com segurança os produtos à base de cannabis medicinal. João, fala um pouquinho sobre o Sechat Academy. Sechat Academy, Leandro Maia. Primeiramente, muito bom dia, meu querido. Muito bom dia. Prazer inenarrável mais uma vez aqui, episódio 13 do DeusaCast. Estar aqui com você, com os nossos convidados de hoje, que eu ainda não vou falar quem são, pra gente fazer o nosso merchan aqui primeiro. Bom, o Sechat Academy é um braço educacional da plataforma Sechat, onde em um dia imersivo, alguns especialistas do setor, como o Dr. Pedro Pierro, doutora Renata Monteiro, Dr. Wilson Lessa, dão uma aula para médicos que queiram se especializar, se aprofundar na terapia canabinoide e aprender a prescrever os compostos da cannabis. Então você, profissional médico aí que tem interesse em adentrar, em se inserir nesse setor aí, que é um dos setores, inclusive, Leandro Maia, que mais cresce no mundo, tá? A terapia canabinoide hoje, no Brasil, ela passou de 2 anos para cá, de 12 mil pacientes para quase 500 mil de pacientes. Isso é muito importante porque a terapia canabinoide ela traz uma alternativa natural, né? Um composto natural aí da cannabis que pode ser utilizado aí em diversas patologias. Então a medicina endocannabinoide tem transformado o tratamento em saúde no Brasil e no mundo. E para fomentar ainda mais essa discussão, esse conhecimento e tudo que a ciência tem já produzido de informação, conhecimento, estudos para que os médicos, os profissionais do setor possam se preparar, a gente tem o Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal, que também fomenta esse podcast aqui, o DeusaCast, que é o Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal, que a gente teve a edição agora, a 3ª edição, em 2024, que foi um sucesso, né, João? Recentemente, inclusive, estamos ainda falando muito sobre o Congresso Brasileiro, foi assim... de extrema relevância para o setor. Tivemos diversos especialistas, diversos palestrantes. Inclusive, uma dos nossos convidados hoje aqui participou também desse Congresso Brasileiro, foi maravilhoso. E é uma forma, Leandro, de levar o conhecimento também a todos que têm interesse nesse mercado, seja na área business, seja na área agro, seja na área de veterinária, seja na área de médica mesmo. O Congresso ele é uma ferramenta muito importante para o debate, né, sobre a planta, que ainda sofre muito preconceito no nosso país, infelizmente. E vai ter a edição 2025, que vai ser nos dias 22, 23 e 24 de maio de 2025. Então você já pode se preparar, se organizar e participar desse evento que com certeza vai transformar o seu conhecimento e vai ser muito útil para você que já faz parte desse setor ou que quer entrar nesse setor da cannabis medicinal. Para a gente fechar aqui os nossos oferecimentos aqui, Medical Cannabis Fair também foi um sucesso em 2024, tem a edição 2025, lembrando que a Medical Cannabis Fair é um evento que acontece paralelamente ao Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal, no Expo Center Norte, então também a Medical Cannabis Fair nos dias 23, 24 e 25 de maio em São Paulo, um evento científico e profissional para fomentar esse setor que mais cresce em todo mundo. Aqui a gente fala, aqui é um espaço voltado para network, para você ter conhecimento, relacionamento com o mercado, conhecer novos produtos, né, João? Conhecer novos produtos, novas tendências, novas tecnologias. Então, assim, um evento muito legal para você participar. Então, sem mais demora, João, último oferecimento aqui para você, Café Smush. Eu já tomei o meu, vou pedir para a Gabizinha trazer mais um Café Smush aqui para mim, para começar muito. 2 cafés, 3 Smush. 3 cafés, 4 cafés. Me sentiu o Silvio Santos agora. 1 café, 2 cafés, 3 cafés, 4 cafés. Salve, Silvio Santos. Bom, pessoal, Café Smush, né, João? É o patrocinador aqui oficial, né, do DeusaCast. Real e oficial do DeusaCast. Um cafezinho aí muito gostoso que tem uma
Um tratamento diferente, João? Fala um pouquinho. Café Smush, Leandro Maia, esse aqui é o expresso, tá, pessoal? Ainda temos ali os shots, que são 2 variedades diferentes também do café Smush. Um deles é voltado para o sistema imunológico e o outro para atividade cerebral. Então, se você aí está precisando de uma injeção de ânimo no seu dia a dia, você está precisando ficar mais atento, mais, digamos, esperto aí no seu dia de trabalho, mais ativo, exatamente. Muito obrigado. A dica que a gente dá é o café Smush com juba de leão, que é um cogumelo aí que ativa o sistema nervoso central e faz você ter mais disposição no seu dia a dia. Esse aqui que tá comigo aqui, eu vou dar depois da gravação para os nossos convidados, uma caixinha dessa, que é o café expresso. Mas a dica que eu dou para quem quiser tomar um café Smush e aproveitar dos seus benefícios é acessar o smush.shop. E ali dentro do site você vai ter diversas opções do café Smush. E um detalhe, Leandro Maia. Diga. Temos o cupom CCHA. Então, se você quer fazer a aquisição do seu café, entre no site smush.shop, compre o produto que você deseja e coloque o cupom CCHA, que você terá 10% de desconto em sua compra. Bom, e durante o programa, o Gabriel vai colocar pra gente o site. Você pode colocar durante o programa, viu, Gabriel? Colocar o site da Smush. Se você tiver alguma dificuldade para encontrar o site da Smush, é só ir lá no portal CCHA para você ficar muito bem informado sobre tudo que acontece no mundo da cannabis medicinal e industrial. E lá tem sim um bannerzinho lá que você pode clicar e ir direto para o portal da Smush e comprar o seu café. Bom, pessoal, já fizemos as nossas apresentações aqui, porque é muito importante, porque fomenta esse programa, porque patrocina, traz recurso para manter essa conversa de qualidade que o DeusaCast. Você é o nosso principal patrocinador, então comente aí já, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal da CCHA, ajude a divulgar essa informação, porque hoje nós temos convidados especiais aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Já fazendo aqui já uma breve apresentação, porque eu estou ansioso para conversar com esse pessoal. Seguinte, a gente está aqui com Gabriel Polacou, empresário e CEO da Canicô. É isso mesmo, meu caro? Isso, Leandro. Bom dia também, João. Bom dia. É um prazer estar conversando com vocês hoje e batendo esse papo aí para a gente promover o acesso da cannabis medicinal no Brasil. E para trazer muito conhecimento aqui sobre a cannabis medicinal, temos aqui a brilhante doutora Paula Vinhas, nutróloga e estudiosa da cannabis medicinal desde 2017. Desde 2017. Muito obrigado pela tua presença aqui, viu? Eu que agradeço, Leandro, eu que agradeço, João. Muito obrigada. Imagina. Obrigada, viu, Gabriel, Imagina, pela doutor. presença. Pela presença, não, pelo convite, né? Maravilha. Ó, a gente tem muita coisa para conversar aqui. Só para a gente pautar aqui a nossa ideia, a gente vai falar sobre o mundo dos negócios, vai trazer a visão que eles tiveram ao participar do Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal e também da Medical Cannabis Fair. E para a gente estruturar esse bate-papo aqui, a gente vai falar sobre nutrologia e cannabis, como a nutrologia e a cannabis podem ajudar na prevenção de doenças. A gente sabe que hoje existe muito desequilíbrio hormonal, né, do organismo, então a cannabis e a nutrologia podem ser 2 ferramentas aliadas para que a gente consiga obter bons resultados em saúde, né? Então, para a gente nortear aqui o nosso bate-papo, eu vou trazer meu caderninho para cá, porque essa visão aqui 180 graus negativo está prejudicando a minha leitura. Você tá meio torto, Leandro. Porque você tá olhando pra lá. eu tô olhando assim, não, vamos colocar aqui na frente, pô. E então, assim, um bate-papo muito legal para a gente estar falando aqui, vai ser muito bacana. A doutora preparou também para falar sobre um composto aí que é meio que uma novidade aí da cannabis, novidade né? Ela é vai sempre trazer legal. essa novidade exclusiva pra gente. Mas antes de a gente entrar aqui no tema central, que vai ser nutrologia e cannabis, como que a nutrologia e a cannabis podem ajudar na prevenção de doenças, eu queria primeiro começar aqui com vocês podem escolher quem começa, falando um pouquinho da visão que vocês tiveram da Medical Cannabis Fair e do Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal que aconteceram aqui em 2024. Doutora, se quiser começar. Acho que você pode falar como expositor, né, Gabriel? Então, na Fiquem verdade... à vontade, eu viu? participei como palestrante, como expositora também, como parceira da Canicô. Mas acho que o Gabriel pode falar da visão dele de expositor primeiro, né? Que foi um evento brilhante. Muitos negócios, Gabriel? Então, na verdade, foi bem bacana. Diversos players do mercado estiveram presentes no congresso. E a gente já está ansioso para o ano que vem. Já dá um spoiler que a gente já está em conversa para estar participando ano que vem. Olha só, Com um novidades. stand eventualmente também maior, com uma presença mais forte.
E, na verdade, foi bem bacana. Teve uma troca interessante entre investidores, entre médicos, né, profissionais da saúde que têm o interesse em conhecer um pouco mais dessa nova medicina e também para trocar experiências, falar um pouco de política pública, que é extremamente importante. Então, foi bem interessante assim. Foi um sucesso. Muitas pessoas, muitos interessados também, então isso só ajuda a fomentar essa indústria que está crescendo bastante. E aí a tutora pode também falar um pouco mais da visão dela como palestrante também e expositora. O que você achou, doutora? Eu achei incrível. Eu participo do congresso e da feira desde a primeira edição. Tive o prazer de palestrar o ano passado e esse ano também. Inclusive, esse ano a minha aula foi sobre cannabis medicinal e emagrecimento, que é um tema que ninguém acha que tem correlação. Na verdade, todo mundo acha que cannabis dá fome, né? Exato. Só dá fome, e não é verdade. A famosa larica. A famosa larica, que é verdade, que ela existe, mas depende do jeito que você consome, né? A cannabis, do tipo de cannabis, enfim, que é mais ligada para o uso adulto. Então, eu tive o prazer de participar. Participei também como expositora por conta da certificação israelense que eu trouxe de cannabis para o Brasil, que é muito importante. Tive a parceria do CICHAT para ajudar a divulgar, que foi maravilhoso. A feira foi incrível. Muita gente, né, Gabriel? Muita e assim, gente. muito conhecimento agregado num lugar só, muita gente interessada num lugar só. Essa versão, esse ano, foi uma versão bem mais científica, vamos dizer assim, né? Então, achei que foi para um público diferente dos outros anos, mas não menos importante, né? Claro. Por conta de fomentar o conhecimento, fomentar marcas novas, novos empresários, novos empreendedores. Para o médico que prescreve, é muito bom a gente ter essa variedade e essa seriedade, né? Então, assim, a gente sabe que tem muitos produtos, tem produtos que não são de qualidade e tem produtos que são super de qualidade. É importante a gente ter essa divulgação. Exato. Para a gente poder saber o que está prescrevendo, para o paciente saber o que está usando. E os marketplaces, tipo a Cannicol, são muito importantes para a gente, principalmente por conta da regulamentação, né, da 660, que a gente é obrigado, para quem não sabe, a 660 é uma lei, uma normativa da Anvisa que permite que o médico prescreva um produto e o paciente receba ele em casa, né, pelo CPF dele. É uma importação direta, médico, empresa e paciente. E quando a gente prescreve mais de uma marca de produto diferente, o paciente tem que pagar fretes diferentes. Então, esses marketplaces, tipo a Cannicol, incrível, são muito bons para que a gente possa prescrever o que o paciente precisa, mesmo que seja de 2 ou 3 marcas diferentes, e o paciente pague um frete só e fique mais barato para ele e mais acessível o produto de cannabis. Então, eu fiquei super satisfeita, foi muito bom e espero participar de novo da versão do ano que vem como organizadora também, que o Dr. Pedro Piel me convidou como organizadora para as palestras. Que legal. Exatamente. Você achou que mudou muito dos últimos anos para essa edição, doutor? Eu achei porque teve o foco na outra legislação da Anvisa, que é a 327, que é onde os produtos de cannabis são vendidos também na farmácia. E por conta disso teve que ter um espaço focado só para profissional de saúde, fechado. Então, a gente teve parece que foi uma seleção, né? Então, teve mais profissionais de saúde, mais gente interessada e menos curioso, né? Vamos dizer assim. Isso contribui para aprofundar no debate, você acha? Muito. Eleva o nível da discussão ali? Muito, muito. Inclusive, eu estava falando isso no podcast do deputado Caio França, que eu tive o prazer de participar. Querido, um beijo, Caio. Um querido. Foi muito bom aquele podcast. E, assim, o fato do Brasil não ter o uso adulto legalizado ainda não quer dizer que eu sou contra ou a favor, não é nada disso. O fato do Brasil ainda não ter esse uso, né, adulto, eu não gosto nem de falar recreativo, gosto de falar uso adulto. Sim. Remete à recreação, Remete né? à recreação, é adulto. Então, assim, o fato de não ter o uso adulto reconhecido, né, regulamentado, fez com que a parte médica da cannabis ficasse muito forte. Então, assim, eu tenho acompanhado o desenvolvimento da cannabis medicinal no mundo e não tenho dúvida de que o Brasil está sendo um dos países mais avançados que a gente tem na regulamentação sobre cannabis medicinal e nos estudos de cannabis medicinal. Nos países onde o uso adulto é legalizado, a gente não tem tanta essa facilidade, porque o paciente vai na loja, no dispensário, compra o que ele quer, na dose que ele quer, ele não sabe quem
quem prescreve, ele escolhe porque ele quer. Obviamente, ele vai usar sem o conhecimento adequado, não vai ter o efeito que ele gostaria e ele vai desacreditar do método e da planta, que é uma ferramenta terapêutica incrível. Então, eu acredito que o Brasil está super avançado nessa parte e fico muito orgulhosa de estar fazendo parte dessa história toda desde 2017. Que legal, doutora. Gabriel, pegando esse gancho que a doutora trouxe, a edição desse ano da Medical Cannabis Fair, ela mostra de uma forma assim muito substancial o potencial do mercado da cannabis medicinal no Brasil? Sim, não, sem dúvidas. Na verdade, é um adendo também aos comentários da doutora Paula, que na verdade o bacana do congresso foi, a gente tinha empresas que trabalham pela 327, nós tínhamos empresas de fora do Brasil também, isso traz uma nova perspectiva também para o mercado, de outros players internacionais também entrando, 660 também, no meu caso, e também tinham associações. Então, eu acho que é um mercado que tem espaço para todo mundo e acho que todo mundo está na luta para realmente promover essa causa. Então, isso foi bem interessante mesmo, foi bem bacana. Se você pudesse definir, assim, em algumas palavras ou numa linha de pensamento, a importância da Medical Cannabis Fair para esse setor de negócios da cannabis medicinal. Networking e, na verdade, tá ali com pessoas que são capacitadas, pessoas que têm uma visão distinta do que representa essa indústria. Então, acho que seria esse o principal, assim, no meu modo de ver, pelo menos. Maravilha. Excelentes convidados aqui, João Negromonte com a gente. Então, vamos aqui, ó pessoal que é focado em saúde, que quer tratar doenças, que busca o emagrecimento. A gente vai trocar uma ideia muito legal agora com a doutora Paula Vinhas para a gente falar sobre nutrologia e cannabis, como a nutrologia e a cannabis podem ajudar na prevenção de doenças. Doutora, começa para a gente falando sobre esses desequilíbrios, né, do organismo. Quais são as causas, principalmente atualmente, né, nessa correria, nessa vida agitada que a gente tem aqui, principalmente quem mora em São Paulo, né, a gente observa nas avenidas pessoas correndo para o ponto de ônibus, correndo para o estacionamento, correndo para buscar o filho na escola, correndo para chegar no trabalho. Eu acho que a gente vive em um ecossistema que tudo favorece para provocar o desequilíbrio do nosso organismo, né? Como que a cannabis pode nos ajudar e a nutrologia também? Isso, a nutrologia, né? Respira, isso é bom. Né? Primeira coisa, respirar é ótimo. Vamos respirar. Eu costumo dizer que a gente vive num mundo que favorece muito mais a doença do que a saúde, né? Com certeza. A gente vive num mundo, como você mesmo falou, estressante, a gente tem poluentes orgânicos, disruptores endócrinos, derivados de plástico, petróleo, agrotóxico, corante, radiação. Ai, já tô me sentindo mal. Entendeu? Entendeu? A gente dorme pouco, a gente trabalha muito, a gente se diverte muito pouco, né? Assim, perto do que deveria, eu acho. Então, eu costumo dizer muito que a gente precisa fazer o que dá para fazer o melhor. E quando não der para fazer tudo o que dá para fazer, a gente faz controle de danos. Né? É o que a gente tem que fazer para conseguir manter o mínimo de saúde. Controle de danos seria o quê? Comer bem, que é o mínimo que a gente faz, tentar comer bem. Isso. O que é comer bem, doutora? Comer bem é tentar comer comidas de verdade, né? Do papai do céu, assim, brotou, nada que venha muito no pacote, nada que seja muito industrializado. Tem muita gente que acha, né, que tá comendo bem e só compra coisa empacotada, e não é isso. É comer ir na feira, é comer comida de verdade, sem agrotóxico, tentar, né, sem agrotóxico, É muito sem difícil comer comida de verdade, comer bem nessa rotina, né, que a gente vive, né, principalmente que nem o Leandro falou em São Paulo. Mas a gente tem uma invenção brasileira que é sensacional, que é o quilo. Restaurante por quilo, né? Que aí o self-service, que aí qualquer esquina tem 1 quilo e tem um PF, que tem um arroz, um feijão, uma carne, uma saladinha. E assim, não esquecer que a gente precisa comer bem, que a gente precisa dormir e que a gente precisa fazer o mínimo para controlar danos, que é o quê? Tomar uma vitamina, tomar um suplemento, óbvio, com acompanhamento médico, né? Sempre. E a cannabis medicinal entra como entra perfeitamente nesse quadro. Então, eu costumo dizer assim, quando eu fiz nutrologia, que eu descobri que a gente era nutriente da cabeça ao dedão do pé, então todo mundo fala assim pra mim, mas nutrólogo não é só emagrecimento? Não, eu sou médica de verdade, eu faço tudo, né? Então, eu cuido do corpo inteiro da pessoa, desde o cabelo até o dedão do pé. Quando eu entendi isso com o nutriente, eu não consigo mais olhar para uma pessoa e pensar que
porque ela não é feita de nutrientes e vitaminas. Quando eu descobri a cannabis medicinal e o nosso sistema endocannabinoide, foi a mesma coisa, porque todo mundo tem um sistema endocannabinoide. Então, para quem não sabe, a gente tem um sistema endocannabinoide e que precisa estar em equilíbrio para que o nosso corpo esteja em equilíbrio. Ele é um sistema mestre do nosso corpo, é como se fosse um maestro. Se esse sistema estiver desequilibrado, a banda não vai tocar do jeito que deveria. E aí, para a gente equilibrar esse sistema, como faz? Come bem, dormir bem, descansar, ter dinheiro na conta, né? Não ter o WhatsApp, que esse para mim é o maior fator estressante do planeta Terra. Ele me gera muito estresse, o WhatsApp. Então, a cannabis medicinal veio para equilibrar esse sistema de uma maneira mais efetiva. A gente tem outras formas de equilibrar esse sistema, né? Mindfulness, meditação, uma dieta rica numa proporção boa de ômega 3 e ômega 6, que é inviável hoje em dia porque nós não somos nórdicos, não somos vikings, os nossos peixes não têm ômega 3, não têm ômega 6, a gente come tudo errado, tudo industrializado. Então, a cannabis, o melhor jeito da gente equilibrar esse sistema é usar os fitocannabinoides da planta, que vem assim, num vidrinho, num frasquinho, e que consegue milagres, né? Milagres para melhorar a ansiedade, sono, dores crônicas, disposição e até mesmo melhorar a parte metabólica e emagrecer, né? Então, é mais ou menos isso. Cannabis, então, pode ser usada para emagrecimento? A pergunta é essa. Pode. Eu consigo emagrecer tomando cannabis? Porque eu Pode. tô precisando perder uns quilinhos, doutor. Somos dois. Meu somos consultório dois. aqui do lado, hein, gente? Quem não tá precisando? Quem não tá Gabriel? precisando, a gente precisa. A cannabis, ela pode ser ajudada sim, né? Um dos grandes fatores geradores de gordura abdominal, né? Gordura visceral, que é uma das piores para a saúde, é o estresse, né? É o cortisol. Então, assim, além da má alimentação, além de dormir pouco, o cortisol, quanto mais estresse, maior é a parte de gordura abdominal. E aí a cannabis consegue, mesmo que eu não fale da tal da molécula, né, milagrosa, que a gente ia falar. Se a gente falar só num produto full spectrum, né, que é um olhinho normal de cannabis, um óleo que tenha tudo da planta, ou mesmo um produto à base de CBD, né, a gente consegue melhorar muito a ansiedade. E aí, com isso, a gente diminui a secreção de cortisol, a gente melhora a parte de gordura abdominal, diminui aquela fome enlouquecedora que o pessoal tem, aquela vontade de comer alguma coisa, um doce, que não sabe de onde vem, né? E aquela fome que não acaba nunca. Então, a cannabis pode ser, sim, usada para melhorar emagrecimento e melhorar gordura abdominal e gordura visceral, e até mesmo para esporte, né? Para performance esportiva, recuperação do exercício. Então, são múltiplas as aplicações da cannabis. Eu sou fã, né? Sou suspeita para falar. Doutora, dentro dessa questão do ganho de peso, do acúmulo de gordura, tem um efeito dominó, né? Sim. Você começa estressado, o estresse atira de você a vontade de praticar atividade física. Aí você não pratica atividade física, você acorda mais tarde, acordou mais tarde, tomou café da manhã mais tarde. Traça pra gente esse efeito dominó, assim, que hoje, assim, o que mais está pegando, assim, para as pessoas, né? Porque, assim, são pequenos hábitos que a gente vai construindo ao longo do dia a dia que ou melhora demais a sua performance, a sua autoestima, ou então prejudica demais tudo isso. Você consegue traçar pra gente orientar quem tá vendo a gente aqui agora e tá buscando essa melhora? Só que eu acho que antes disso tem que entender o que leva a esse acúmulo de gordura, né? Então, o acúmulo de gordura, na verdade, ele é uma consequência, né, de todo esse estresse. E isso daí é uma bola de neve. É uma bola de neve, porque a pessoa começa... a gente não sabe quem vem primeiro, se é o ovo ou a galinha, né? Mas o fato de você estar estressado faz com que você durma menos, produza mais cortisol, se alimente pior, faça menos exercício, acumula mais gordura na barriga. A hora que você levanta de manhã e vai colocar o sapato e não consegue dobrar a barriga, porque tem a barriga e você não consegue calçar o sapato, aí você fica mais bravo ainda. Aí você fala assim, dane-se, vou comer o que eu quiser também agora, porque não vai adiantar nada. Então, isso é uma bola de neve. E tem gente que, mesmo comendo pouco ou tentando comer pouco, não emagrece por conta do excesso de cortisol e da falta de exercício físico. Então, é uma tríade. A gente tem que dormir bem,
A gente tem que fazer exercício físico e a gente tem que comer bem. Todo mundo fala assim pra mim, ai, nutrólogo, você não receita dieta. Eu não acredito que a alimentação sozinha consiga fazer tudo isso, porque hoje em dia a gente vive num mundo estressante, né? Infelizmente, a gente não consegue comer tudo que a gente gostaria do jeito certinho, 100%, como se a gente vivesse numa fazenda orgânica, né? Não dá. Então, assim, comer bem é o mínimo que a gente faz. Quanto melhor você comer, menos você vai ter que fazer das outras coisas. É fato, né? Mas nem sempre só comer bem ajuda. Por isso que eu falo do acompanhamento médico. Em muitas ocasiões resolve muita coisa, mas muitas vezes a gente precisa de um suplemento. Um suplemento, uma vitamina, uma intervenção, mudar um pouco a alimentação, que a pessoa acha que está certa, mas não está. E a cannabis, em vários países, ela é vendida como um suplemento alimentar. Ela está na alimentação. A gente sabe que ela é rica em... Não vejo a hora da Cannicol poder trazer proteína, whey de cannabis, a fibra da cannabis, o leite da cannabis, que a gente tem um monte de suplemento alimentar, né? Que a gente pode usar à base de cannabis. Isso não tá na nossa dieta. Isso é um... Tá vendo? Vocês me deixam falar, eu vou dominar o podcast. Pode falar, doutora. A cannabis, ela cresceu com o ser humano. Na época da deusa, né? Na época que onde foi originada a cannabis fazia parte da alimentação. Então, a gente dava para o gado, dava para a galinha. A partir do momento que domesticaram, né, os animais, punha no pão, punha na granola da época, comia, além de fazer papel, roupa, corda, enfim. Mas ela fazia parte da alimentação. Então, a gente retroalimentava esse sistema endocannabinoide. E quando teve a proibição, acabou isso. E aí, os desequilíbrios começaram a piorar cada vez mais. Então, eu ouso dizer que depois da proibição surgiram e agravaram-se doenças, né? Surgiram doenças e agravaram-se quadros clínicos que talvez não tivessem sido desse jeito se a gente tivesse continuado a conviver com a planta. Perfeitamente. E concordo plenamente com você, tá? Mas você tocou num tema delicado, a gente vai voltar nesse tema, que é esse surgimento de novas patologias depois de proibições, tá? Mas eu queria falar agora um pouco com o Gabriel. O seguinte, ela falou também, a doutora, sobre variedade de produtos de cannabis. Hoje, o que a Cannicol consegue trazer para o Brasil em quesito de variedade de produtos? Porque muito se fala sobre o uso medicinal e a maioria dos produtos que a gente tem ciência é o óleo de cannabis. Quais outros produtos que existem e como a Cannicol consegue trazer ou não esses produtos para o Brasil? Na verdade, João, excelente pergunta. Várias pessoas têm com elas que o óleo é o único vetor como eu posso dizer? Na verdade, assim, as pessoas acham que só tem o óleo. Então, elas não têm noção que, por exemplo, você tem a goma hoje, que é uma super alternativa no seu dia a dia. Você tem questão de spray, você tem pomada, você tem cápsula. Então, você tem vários outros vetores que são bem bacanas hoje. Uma coisa que eu gosto muito da 660 e acho de extrema importância, eu acho que todo mundo tem que coexistir para a gente criar um ecossistema bacana, mas a 660 traz opções para o mercado que vários pacientes utilizam no dia a dia que você não tem hoje, você não encontra isso na farmácia. Então, manipulações diferentes, formulações diferentes, tipos de produtos diferentes. Então, por exemplo, como a doutora falou do whey, nós temos um fornecedor que ele produz um whey de cannabis. Então, assim, do derivado. Então, isso é muito bacana porque acrescenta num leque de opções para os pacientes mesmo que querem fazer uso. Então, você tem uma linha também esportiva que a gente tem, que é bem bacana, que faz também uma correlação com essa questão de nutrição, porque, obviamente, você tem que também ter atividade física, não é justamente só alimentação, então tem que conseguir juntar tudo dentro do seu dia a dia. Mas, na verdade, é isso, assim, João, dentro do nosso marketplace, hoje a gente já tem mais de 40 produtos de diversas formulações, diferentes concentrações, diferentes químicos também da planta. Então, e a gente está expandindo e querendo colocar tudo que for interessante dentro do nosso portfólio também. Então, que legal isso. E, só fazer um adendo, desculpa te interromper. Você falou do whey. O whey é muito interessante porque ele é feito da semente da cannabis. Então, ele não tem canabinoide. Não. Então, ele entra facilmente, né, no Brasil. Se eu quiser não hoje... Pode. Na verdade, não pode, não né? Pode. Não pode. Ele deveria poder, Exato. mas não pode. Porque ele não tem canabinoide. Não pode. Mas Então, não pode. se eu quiser... E a semente da cannabis, inclusive...
Ela é uma dos grãos, né? Ela é uma das espécies vegetais com mais proteína. A Adriana Russov esteve aqui num podcast aqui que a gente gravou há algum tempo, a farmacêutica, e ela comentou, tem mais proteína que o ovo. Ela tem mais proteína e ela tem mais ômega 3. E a gente não pode consumir aqui no Brasil? Não pode. Se eu entrar na Cânico aqui, eu não consigo comprar. Só prescrição médica. Não pode. Não Não pode. pode? Não pode. Eu não sabia disso, doutora. Foi bom que eu aprendi também. Achei Não pode. Então, assim, a gente tem no mercado o leite de aveia, o leite de amêndoa, o leite de arroz, mas não pode ter o leite de cannabis. E se você Mesmo não tendo canabinoide. Mesmo não tendo canabinoide. É uma incoerência muito grande, porque quando a gente fala de cannabis industrial, né, que seria o cânhamo, Sim. a gente não teria por que não plantar, porque ele é só rico em CBD, a flor, e a semente não tem canabinoide. Não tem canabinoide. Então, assim, ele é um suplemento alimentar riquíssimo que daria para a gente alimentar um monte de gente, daria para dar emprego, daria para dar imposto, taxa, divisa, mas não pode. Então, Quem assim, que a gente tem que cobrar, doutora? o governo, Quem que né, precisa federal, autorizar? é o governo federal. Essa discussão aí é uma discussão muito ampla, muito antiga, é uma ignorância pelo fato de desconhecer, não estou chamando de ignorante, mas é um desconhecimento do assunto, mas não pode. Então, assim, a gente vai no mercado nos Estados Unidos, no mercado em outros países, e a gente tem essa opção de comprar, né? O whey de cânhamo, leite de cânhamo, enfim. Seria maravilhoso se a Cannicol pudesse ter uma linha de suplemento, né? Eu ia adorar. Mas a gente ainda não pode. Do mesmo jeito que a gente também não poderia ter roupa, não poderia ter sacola, não poderia ter boné. E isso está começando a entrar agora no mercado de um jeito meio que vamos lá, vamos entrar. Mas para alimento ainda as regulamentações são bem mais difíceis e não pode. A gente pode dizer assim que o mercado da cannabis ele tem uma regulamentação em andamento no Brasil, né? Sim, sim. Eu acho que é muito legal aproveitar vocês dois aqui para a gente explicar. Vou colocar duas perguntas e vocês podem responder de forma conjunta, né? Primeiro, assim, Gabriel, explica para a gente quais são os produtos de cannabis medicinal que você consegue trazer para o Brasil através da importação. O que hoje é possível trazer de importação? Aí, depois dessa resposta, eu queria que você contasse para nós quais são os produtos, aí você pode pontuar, que você gostaria de trazer, e a doutora pode complementar, que são produtos que fariam a diferença, que contribuiriam para a saúde do povo brasileiro. Então, assim, primeiramente, Gabriel, quais são os produtos, e doutora, você também pode complementar a resposta, quais são os produtos que hoje são possíveis de serem importados para o Brasil? Quer começar, doutora? Ou Pode passar? Pode falar. Na verdade, assim, Leandro, hoje os produtos que podem entrar no Brasil, como dito anteriormente, são os óleos de full spectrum, o broad spectrum, o CBD isolado, você tem o CBG, você tem CBN, você tem o spray com CBD e CBG, você consegue importar esses produtos via 660 na importação direta, como a doutora disse. Então, isso é bem tranquilo hoje. Assim, até colocando, a gente está conseguindo entregar isso em 15 dias aqui na capital. Então, esse processo está sendo bem rápido. E eu sei que é um processo que as pessoas têm essa... eu vou ficar esperando 15 dias para começar o tratamento. Mas, na verdade, quando você faz a primeira compra para iniciar o tratamento, depois já vira o tratamento contínuo, que você já vai comprando, você já tem a receita, você já iniciou o tratamento. E, na verdade, os produtos, como a doutora também comentou anteriormente, a 660, vários produtos dos Estados Unidos, importação dos Estados Unidos, porque hoje eu trabalho com fornecedores americanos. No Food and Drug Administration, né, no FDA, eles entram como suplemento alimentar. Então, tem esse problema aqui no Brasil, porque ele não entra como medicamento, na verdade. E aí lá você tem muito mais opção, como o Whey, que tem um fornecedor meu que tem. Hoje não está no site, no catálogo, mas é uma opção. Que são várias coisas que tem lá, que a gente vai vendo no dia a dia quando você está no supermercado e que aqui você não consegue trazer. Então, é uma coisa que está em andamento, está desenvolvendo. Vamos ver se daqui a alguns anos isso abre, melhora, a gente consegue colocar e implementar isso aqui no Brasil. Mas a doutora pode complementar o que ela acha interessante, que ainda não tem. Tem algumas barreiras, né, quanto à importação de produtos com alta quantidade de THC. Isso existe. O THC, ele é o que dá o efeito euforizante da planta. Eu não gosto de falar psicoativo, porque a planta é inteira psicoativa.
A partir do momento que ela resolve a ansiedade, que ela melhora sono, que ela mexe no sistema nervoso central, mesmo que seja só o canabidiol, ela é psicoativa. Então, eu gosto de falar euforizante. Só que o THC, ele é muito bom para muitas patologias. Eu adoro o THC, ele não é o vilão. Eu tenho melhora muito boa para sono, para dor crônica, paciente com tratamento quimioterápico ou mesmo com anorexia nervosa que precisa ganhar peso. A gente usa muito o THC, ele é muito bom para muita coisa, relaxamento muscular. E aí o Gabriel pode até me dizer, é muito difícil, né? A gente tem essa regulamentação e aí a indústria cria brechas, né? Aí cria o Delta 8, aí cria o HHC, aí vai criando moléculas que a gente não... A planta é tão sábia. A planta tem moléculas naturais que a gente sabe que funcionam de uma maneira boa e o ser humano tem que ficar inventando brecha, inventando química para conseguir burlar isso. E aí o que acontece? Substâncias e moléculas perigosas que a gente não sabe o que vai dar no futuro. Então, assim, eu evito prescrever algumas moléculas que eu não conheço, ou que são novas, ou que são industrializadas. Mas, assim, o portfólio da Cannicol é um portfólio bem completo. Essa linha esportiva, eles têm várias linhas. Eu gosto muito de uma linha que tem produto para esporte, produto para emagrecer, inclusive. Então, e são em cápsulas, né? Então, é fácil de tomar. Tem paciente que reclama do gosto. Tem paciente que reclama do óleo. Tem paciente que reclama... A gente sabe que as pessoas são variadas, né? Assim, são múltiplas e as opiniões são inúmeras. Nossa Senhora trabalha com o público. Então, é bom ter várias opções, que é o caso da Cannicol, pro médico mesmo, porque na consulta, eu sempre pergunto se o paciente aceitaria tomar o produto, se ele tem alguma intolerância a óleo. Tem gente que não aceita colocar óleo na boca, não gosta, tem a aflição do gosto. Eu pergunto como é que quanto que o paciente poderia investir por mês para a gente poder escolher o produto certo. Eu pergunto como que o paciente... Eu peço para ele comprar da primeira vez pelo menos 2 frascos só, para não comprar uma quantidade muito grande, que vai que a gente não acerta o produto, porque tem essa, né? Às vezes o médico não acerta de cara. Ou não dá certo para aquele paciente. É um produto bom, mas não dá certo. Então, tem esses vieses, né? Não é fácil trabalhar com cannabis medicinal. Por isso que tem muito médico que não acredita ou que fala que não tem evidência. Porque dá trabalho. Dá trabalho. É uma medicina, uma terapia personalizada, Total. No final das contas, né? Porque Totalmente. É engraçado você falou do THC, né, Leandro? A maioria dos médicos que a gente entrevistou aqui no Deusa Cast fala a mesma coisa que a doutora falou. O THC é a molécula que eu mais gosto. Mas ele é a queridinha dos médicos. Para quem conhece profundamente a terapia canabinoide, todos falam sobre o THC. Eu prefiro o THC, ele é assim, assim, assado. Lógico, fazem as suas ressalvas, tem que ter cuidado, tem que ter dosagem certa, tem que ter acompanhamento médico. E é isso que eu acho que faz a diferença na medicina canabinoide. Esse trabalho personalizado com o paciente. Não é receitinha de bolo que você vai lá, receita uma dipirona, receita outro remédio lá, o paciente vai embora e tá tudo certo. Não, a terapia canabinoide é mais complexa que isso, né, doutora? A gente precisa fazer um acompanhamento individualizado e normalmente quem faz os dos meus pacientes sou eu mesma, né, e a minha equipe, mas eu não autorizo desmamar medicação nenhuma sem eu falar, né? Eu não autorizo mudar a dose sem o meu consentimento. E por isso que é muito bom a gente ter empresas como a Cannicol, porque vai desde o acolhimento do paciente, quando ele vai fazer a compra do produto. Então, assim, o paciente não entende, mas espera aí, por que eu tenho que fazer uma Anvisa? Por que eu tenho que entrar no portal Gov? Por que eu tenho que ter uma autorização? Mas por que demora 15 dias, né, Gabriel? Muito. Por que eu não consigo comprar agora? Mas, e se eu comprar 3 e não der certo? Posso devolver? Mas e se não funcionar? Então, assim, esse acolhimento é muito importante, porque como é uma terapia... É a velha nova, né? Medicina, ela não é nova, mas a gente está resgatando. Os pacientes têm muita dúvida. Então, assim, a gente precisa ter um bom acolhimento. A empresa tem que fazer essa ponte entre o paciente, porque normalmente eu faço a receita, mando para a empresa com o consentimento do paciente, claro, ele tem que autorizar. O paciente entra em contato com a empresa, a empresa entra em contato... Na verdade, a empresa entra em contato com o paciente, que os meus pacientes são mimados, né? Então, eu peço para a empresa entrar em contato com o paciente. A empresa faz esse trâmite, o paciente faz a compra, e aí depois a gente tem que dar o acompanhamento. Então, assim, tá tomando? Melhorou? Melhorou quanto? Piorou? Piorou quanto? Como que aconteceu? Qual é a dose? Então, isso... As empresas ajudam a fazer esse acompanhamento. Eu não acredito naquela
receita que você prescreve um produto e fala assim, olha, comece com 2 gotas 3 vezes ao dia, 5 gotas 3 vezes ao dia, 6 gotas... Não é assim que funciona. Então, as empresas idôneas e que têm produtos bons com certificado de análise, eu tenho certeza que no portfólio da Canecol não tem produtos de origem duvidosa, nem nada disso, porque isso é muito importante para o médico e para o prescritor poder ficar seguro sobre o produto. Aliás, a 660 é isso, né? Ela é uma confiança entre o médico, a empresa e o produto. E o paciente. E o paciente. E o paciente, exatamente. E o paciente. É que confia Porque, no médico. Na verdade, só também falando um pouco, como a doutora mencionou, nenhum produto entra no nosso catálogo sem ter um certificado de análise de eficácia e de segurança do produto. E a gente faz esse acolhimento do paciente e da pessoa que quer iniciar o tratamento, porque é uma compra nova, a pessoa nunca fez essa compra na vida. Então, a gente explica o passo a passo, a gente pega na mão mesmo e fala, ó, a gente te auxilia, a gente faz a autorização da Anvisa, a gente acompanha todo esse processo e também, muitas vezes, a gente faz o pós. Então, por exemplo, o paciente começa a tomar e, como a doutora falou, não existe uma receita. Então, eu posso tomar, eventualmente, 2 gotas, para mim faz super efeito e para você não vai fazer. Exato. Então, na verdade, muitas vezes, o paciente questiona a gente e a gente entra em contato com o médico, a gente faz, porque a gente sabe, obviamente, que a agenda dos médicos são muito... como a da doutora também, é muito ocupada, e aí a gente faz esse meio de campo, que eu acho super válido. A gente sempre está entrando em contato com os pacientes pós-início, primeiro início, perguntando do feedback, se está gostando, se não está gostando, das patologias que ele tinha, das patologias que ele tinha mesmo, ansiedade, depressão, enfim, o que ele tinha, a gente pergunta se tá ajudando, como é que ele está se sentindo. Então, a gente sempre está nesse contato pessoal. Então... É isso, assim, acho que... E é legal, assim, porque a gente percebe que o mercado da cannabis, ele é muito complexo, né? Até teve um tema que você chegou a ter uma dúvida, eu também tenho muitas dúvidas, e eu acho que a ideia aqui desse podcast é levar essa informação para que as pessoas possam entender. Dentro daquela pergunta que eu falei sobre os produtos, eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho legal a gente esclarecer e levar essa informação para as pessoas. Quando a gente fala, assim, de barreiras de importação, está ligado necessariamente apenas à substância que você está trazendo para o Brasil ou o tipo de produto? Por exemplo, a gente sabe que a barra de cereal você não Boa pode pergunta. trazer, né, para o Brasil. Vamos fazer um beabá aqui para todo mundo entender, tipo assim, pensando nessa questão. É só a substância que existe barreira ou o tipo de produto que ela vem? Se é uma goma, se é uma barra de cereal? Explica pra gente isso daí. Quer falar, doutora? Na verdade, são as duas coisas, né? Quando a gente fala cannabis, já tem a barreira. Já existe a barreira. Pronto, começou Opa! a barreira aí, né? Então, assim, sinal vermelho. Que era para ser uma coisa completamente liberada em tudo quanto é lugar. Enfim, eu não entendo essa proibição. Mas a gente tem algumas substâncias que são proibidas. Então, assim, produtos com alto teor de THC não podem ser trazidos para o Brasil. Então, a gente tem produtos hoje em dia, mas eles são produtos com um teor menor de THC. Quando a gente precisa de produtos com alto teor de THC aqui no Brasil, eu recorro às associações que são regulamentadas, né? Porque aí elas têm um habeas corpus ou autorização para plantio e extração. E tem casos que a gente precisa muito. Por exemplo, hoje eu estava vindo para cá falando com uma paciente com fibromialgia, que ela está usando um produto que é meio a meio CBD THC, porém ela não está melhorando. Então, eu vou precisar de muito mais THC para ela, provavelmente. Então, eu tenho que ir para as associações. Quando a gente fala de produtos alimentícios de cannabis, não pode. Não pode. Mesmo que não tenha CBD, mesmo que não tenha THC, mas é porque a planta é preconceito com a planta. Não pode. Aí o paciente fala assim para mim, posso trazer na mala? Gente, entendeu? Você Não pode sou fazer o que eu. você Você quiser. pode fazer o que você quiser, Se mas não você sou arcar com eu. as consequências, meu amigo, você Então, faz. assim, à vontade. se chegar no aeroporto, né, a pessoa, o funcionário da Receita muito Federal, abrir a sua É. mala, pegar um produto e falar assim, você não pode, você vai preso por causa disso? Eu não sei o que está passando na cabeça dele. Pode, né? Assim, Talvez, porque né? na lei Vai ele não depender pode do que trazer. Agora, o meu maior receio, a minha maior dor no coração que eu tenho é quando o paciente vai viajar para países que ele não pode levar o produto. E ele está compensado. É paciente oncológico, é paciente com dor crônica, é paciente com insônia. Imagina uma pessoa com insônia, que a gente acertou a vida dela com um produto, né, Gabriel? De CBD e THC. Ok. Ela está ótima, está dormindo bem. Ela vai fazer uma viagem para Dubai.
sonho da vida, vai pra Indonésia. E não Não pode. pode Não levar. Extremamente restritivo. Extremamente, Inclusive, pena de morte. Não exatamente. pode. E, inclusive, a gente a gente recebe muitas perguntas sobre esse tema. Ah, eu vou viajar para tal lugar, posso levar? Para tirar a dúvida de vocês aí, acesse o Sechá. A gente tem essas matérias lá no Sechá, o que pode e o que não pode. O país que é mais restritivo e os que são menos restritivos também. A gente tem um guia completo no Sechá. Ai, que bom Muito isso, bom. porque é uma coisa, já vou falar para os pacientes. Entrem no site Entre do no Sechá com a Sechá e dúvida, olha. porque assim, Ah. tem alguns casos muito graves que eu peço para o paciente entrar em contato com a embaixada. Então, eu falo assim, olha, você é um paciente oncológico, está compensado, você precisa do produto, pede para o seu advogado entrar em contato com a embaixada. Se ele tiver uma liberação para viajar, aí tudo bem. Mas assim, tem país que não tolera, não. Ah, eu posso levar escondido na mala, trocar o frasco, trocar o rótulo, enfim, olha, não pode. Não pode. Aí vai por sua conta e risco. Mas isso me dói o coração, porque é uma planta tão boa, tão benéfica, tão maravilhosa, que ainda tem, né, esse preconceito ainda. Mas, de qualquer maneira, eu fico muito feliz, porque quando eu comecei a prescrever, em 2017, a gente demorava 3 meses para ter a liberação da Anvisa e, às vezes, mais 3 meses para ter a importação, que o Gabriel disse que a Cannicol consegue em 15 dias. Então, assim, querendo ou não, melhorou muito Sim. do que era... A pandemia ajudou muito, para te falar a verdade. A pandemia liberou a receita digital, liberou a telemedicina, né? A pandemia fez com que a Anvisa se atualizasse nos métodos de liberação. Então, tem muitos produtos que são liberação automática, né, Gabriel? Na hora Sai a Anvisa. Hoje em dia, não. Então, eu tenho paciente que vai viajar daqui 15 dias, a Anvisa já está pronta hoje, ele já encomenda, pá, já chegou o produto, ele já consegue começar o tratamento. Então, assim, querendo ou não, tá melhor. Sim. E é importante... Doutor, e dentro dessa questão aí, eu queria saber o seguinte, então, uma pergunta simples, mas é legal para esclarecer. Então, uma goma é possível importar? Sim, de Mas THC, ela não é, inclusive. Mas ela não é alimentícia. Explica pra Ela gente essa ela questão. é uma forma, como é que é? Ela é uma forma de manipulação de produto. Exato. Então, se você vai na farmácia hoje e fala para a farmacêutica, o médico faz uma receita e fala assim, e o paciente não engole cápsula. Ele pode manipular em goma, ele pode manipular em chocolate, ele pode manipular em shake, ele pode manipular... O problema é que a farmácia de manipulação hoje em dia tem acesso aos produtos, aos óleos de cannabis, mas eles não podem manipular de nenhuma outra forma que não seja óleo. E não pode combinar com nenhum outro produto. Então, para quem não sabe, a gente também tem na farmácia de manipulação. Eu posso prescrever. Só que é a mesma receita da farmácia normal, que é a receita azul, aquela receita controlada, onde eu comparo a cannabis com um benzodiazepínico, que é um negócio que me dói na alma fazer, porque eu estou tentando tirar o benzodiazepínico do paciente, ou o Zolpidem, ou coisas do gênero pela cannabis, então eu não gosto. Eu confesso para vocês que eu não gosto de prescrever cannabis na receita azul, mas a gente tem essa opção. Então, a goma, eu posso prescrever a goma. Então, eu tenho paciente que se deu muito melhor com a goma do que com o óleo, por exemplo. Então, ele come meia gummy de manhã, quer seja de CBD, quer seja de THC, quer seja de CBN, quer seja de CBG. A gente tem várias gummies hoje em dia. E para criança também é muito legal. Então, tem criança que eu preciso dar o CBD e ele não quer tomar o óleo, porque ele não gosta do óleo. E é muito mais fácil. É muito mais fácil a gente dar a gummy. Aí a gente pede para ele cortar, por exemplo. Uma gummy tem 10 miligramas. A gente pede para cortar. Começa com 1/4 de gummy, começa com meia gummy. E aí fica mais fácil do paciente aderir ao tratamento. Fora que ele pode embalar num papel alumínio, guardar na bolsa para levar onde ele quiser, entendeu? Não tem o problema do frasco, enfim. Às vezes fica mais fácil o tratamento com a gummy. Mas a gente tem sim essa possibilidade de usar a Mas, gummy. por exemplo, Leandro, um produto que você disse, a planta in natura, como estava sendo... Não pode mais. Desde o ano passado, acho que julho do ano passado, se eu não estiver enganado, final do ano passado. Hoje já não pode mais, hoje já tem associação que conseguiu habeas corpus, então, mas importação da planta in natura não pode mais. E como a doutora falou também, ano passado, para a gente ver a evolução do mercado, que a Anvisa demorava 1-2 meses para sair uma autorização da Anvisa. Então, assim, a pessoa queria já começar o tratamento e tinha que esperar 2 meses e aí estava demorando quase 1 mês para a gente fazer a importação. Então, a gente está tendo essa melhora, assim, significativa nesses últimos meses. Então, acho que tem tudo para ir evoluindo e melhorando conforme o tempo for passando e a gente for, como essa conversa aqui, desmistificando o assunto. E a falta da planta, doutora, tem prejudicado o tratamento de muito paciente? Explica pra gente isso. A gente tinha uma autorização, né, da Anvisa que podia se importar plantas, as flores in natura.
só que flores ricas em CBD. Você pode fumar esta planta ou vaporizar esta planta, que você não vai ter o efeito high, né? Que é o efeito de quem usa recreativo. Ou uso adulto. Melhor. É que todo mundo conhece tanto, fica tão recreativo, Fica né, na sim, cabeça. na cabeça. Então, as pessoas tinham essa possibilidade de fumar a planta rica em CBD para poder tratar as suas doenças. Eu gosto muito de dizer vaporizar, né? Um vaporizador de erva seca, que é utilizado em Israel, é utilizado no Canadá, é utilizado na Alemanha, é utilizado num monte de lugar, né? Entretanto, por conta de uma banalização dessa importação de flores, muitos influencers que usam adulto, né, fazem uso adulto, começaram a aparecer nas redes sociais dizendo: compre a sua maconha importada, tenha uma autorização para fumar a sua maconha brasileira legalizada, caso o policial te prenda, você tem uma autorização. Então, assim, virou bagunça, né? Virou bagunça. A Anvisa fez bem de ter proibido naquele momento para melhorar a regulamentação, mas, assim, tem um limbo aí nessa história. Então, ou você regulamenta as flores e não liga para o que os influencers estão falando, né? Porque vai ter esse viés, ou regulamenta as flores, regulamenta o uso adulto e cada um faz o uso melhor. Mas qual é o problema disso? Eu tenho muito paciente que que está precisando parar de fumar, ou quer parar de fumar, quer seja cigarro, quer seja haxixe, quer seja maconha, porque os pacientes procuram a gente. E ele fala: eu gostava tanto de fumar aquela florzinha de CBD, porque me acalmava tanto, e agora não tenho mais. Não tem mais. Eu tenho um amigo que vai fazer um tratamento de saúde agora, e ele não pode fumar nem cigarro, nem nada, e ele está desesperado. Ele está desesperado, porque ele não pode nem fumar a flor, porque não tem a flor. Então, a gente tem casos, por exemplo, Parkinson, que se o paciente fuma uma flor com alto teor de THC, ele para de tremer imediatamente. Isso está no YouTube. Se você quiser procurar, tem no YouTube. Então, a gente não tem nenhum óleo que tenha esse efeito tão rápido quanto a via inalatória. Então, assim, Israel recomenda a via inalatória. A Alemanha recomenda a via inalatória. Vocês viram o que aconteceu no jogo que teve na Alemanha essa semana? Eu vi na Euro, né? Na Euro. A polícia Sim. recomendou. Recomendou que eles não bebessem. Sim, não sim. bebam para não Fumem, brigar e sim. fumem Sim. maconha. Então, assim, Mas o buraco ali é mais embaixo. Não, mas ali é guerra outro. de torcida. Não. Não vai ser isso que vai acabar com a... Não vai, mas eu achei interessante eles falarem: olha, para a você não ficar recomendação, violento, né? Assim, porque você não vê ninguém que usa cannabis brigar, quebrar o pau, bater, fazer violência. Não tem isso. Então, é uma Mas discussão. pegando o gancho da Alemanha, a gente soltou uma matéria no Sechá que a Oktoberfest proibiu o uso de cannabis durante o evento para manter Claro, pro pessoal beber. ambiente Sim, mas familiar. Na verdade, não é isso. Na verdade, Não. é porque senão o pessoal não vai beber. Não, mas Exato. o argumento era esse. Exato. Mas não é, porque geralmente a pessoa não. Quem gosta de fumar muito não bebe, bebe. assim, né? Claro. Então é pra Não beber consome mais. tanto álcool, Não consome né? tanto álcool. Sim. Então, na verdade, não é que é familiar, né? Mas, enfim, essa discussão está crescendo aí no mundo e eu acho que a gente tem muito ainda para conversar. Mas a regulamentação já está muito melhor do que era antes. Eu fico, apesar do Brasil ainda ter muito para avançar, eu fico muito feliz. Teve a marcha agora, né, domingo, a marcha da maconha, que infelizmente eu estava doente, não pude participar da ala medicinal, mas fomos muito bem representados pela Cultive, o pessoal da Cidinha foi. Então, é importante, essas mães dessas crianças especiais são muito importantes para o mercado, e se não fossem elas, esse mercado não estaria do jeito que está hoje. Né? Não. Ô, doutora, quero aproveitar aqui, porque está muito legal essa questão de conhecimento. Explica pra gente as diferenças de vias de administração. Por que o óleo tem um efeito, a inalação tem outro efeito? Explica quais são os tipos de administração e a importância de cada um deles. Quando a gente fala da via inalatória, né, eu não recomendo nunca a cannabis. A gente, como médico, não pode recomendar a cannabis fumada por conta da combustão, da queima do papel, né? Então, a gente nunca pode recomendar fumada. O ideal é fazer vaporização de erva seca, que tem a temperatura certa para isso. Então, quando a gente fala da via inalatória, ela é uma via que a gente absorve em segundos. Ela é muito rápida e a gente tem uma duração menor, que dura em torno de 40 minutos, 1 hora, né? Quando a gente fala da via sublingual,
por exemplo, um produto que você tenha pouca quantidade, porque também não adianta eu falar para colocar 5 ml sublingual, porque não vai ficar embaixo da língua 5 ml, a pessoa vai engolir. Então, quando a gente fala de gotinhas para usar sublingual, a gente pede para o paciente ficar segurando embaixo da língua durante 1 minuto, mais ou menos, porque a gente tem uma absorção mais rápida, em torno de 1 minuto, 2 minutos, e a gente absorve mais e usa mais desse produto de uma maneira um pouco mais rápida do que se a gente engolisse. Né? Então só que a quantidade é pequena que cabe sublingual, então a gente não vai ter um efeito bom, mas a gente não pode usar muita quantidade na via sublingual. Quando a gente fala que a gente vai engolir o óleo, a gente sempre pede, se for à base de óleo, a gente pede para o paciente comer alguma coisa gordurosa um pouquinho antes, para comer e melhorar a absorção. De qualquer maneira, ela vai demorar em torno de 1h30, 2 horas para começar a ter efeito. E por conta do metabolismo, né, absorver, digerir, passar no fígado, voltar para o intestino, a gente absorve em torno de 10, 20% só desse produto. A gente perde quase 80%. Por isso que hoje em dia a gente tem algumas preparações que são à base de nanotecnologia, né? Que são hidrossolúveis. Que aí a gente consegue uma absorção mais rápida porque não tem esse metabolismo. A mesma coisa quando você come uma gummy, que você vai demorar em torno aí de 1h30 para ter um efeito. E a mesma coisa quando você usa uma cápsula. Né? Então, a gente hoje em dia tem spray sublingual, que a gente tem um efeito mais rápido. A gente tem algumas preparações que são à base de nanotecnologia, que são à base de água. Tem a via inalatória, tem a via transdérmica também, tem a via para doenças inflamatórias intestinais e cólicas menstruais. A gente tem as vias vaginal e retal, que são supositórios e óvulos vaginais, que funcionam muito bem. Eu não sei se na Canicol já tem. Já? A gente já está trabalhando até com a Almora. A gente já vai colocar... Já chegou os produtos, a gente vai estar colocando no nosso site os produtos que são muito interessantes, como a doutora tem falado. Então, são vários meios que hoje a gente tem, né, de absorção do produto. Exato. A gente ainda tem essas vias retal e vaginal, ainda são um pouco... o pessoal tem um pouco de preconceito ainda, mas quem tem dor, gente, né, procura os meios. Então, assim, a mulher que tem dor na relação sexual, a mulher que tem endometriose, a mulher que tem cólicas menstruais e que sofre muito, precisa dessas vias. Né? Paciente que tem doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, precisa da via... Mesmo uma doença hemorroidária, gente, quem tem hemorroida sabe a dor que é. Então, assim, um supositório de cannabis, com THC principalmente, se puder... ajuda bastante. E são vias muito boas e com inclusive a via retal é uma das vias de mais rápida absorção. Tanto quanto a sublingual. É uma região muito vascularizada e que a gente tem efeitos muito rápidos. Tem uma linha nos Estados Unidos, depois eu te passo. Tem uma linha nos Estados Unidos que foi feita, que lançaram em 2016 só para prazer. Foi uma linha só para prazer sexual. Tem spray, tem dispositório, tem óvulo, porque ela pode ser usada também como uma melhora de qualidade de vida, né? E não só como tratamento médico. Eu errei na minha abertura quando apresentei a doutora. Por quê? Eu chamei ela de brilhante. Ela é espetacular. Não, ela é incrível. Ai, gente, meu coração tá quentinho. Não, inclusive, é só fazer um agradecimento, porque ela que acabou, né, a doutora Paula, que acabou descobrindo uma doença grave do meu irmão e hoje ele tá bem por conta dela. Então, ela é incrível. Que legal. Ganhei a semana. Obrigada. Tratando uma infecção intestinal também com cannabis aí, que tá sendo bem benéfico para mim, realmente. Faz a diferença. Lógico, eu tô tomando outros medicamentos também, tive que mudar minha alimentação. Isso é uma coisa importante, porque quando a gente tem doença intestinal, a gente sabe que a absorção é prejudicada. Então, a gente precisa escolher um produto de cannabis que tenha uma biodisponibilidade maior, porque senão você vai perder grande parte do produto que você está usando, entendeu? Exatamente. Então, por isso que a consulta tem que ser uma consulta muito, muito detalhada, por isso que tem que ser uma consulta muito ampla. O pessoal pergunta para mim e fala assim, nossa, mas só para prescrever cannabis você precisa saber de tudo isso? Preciso. É isso. Preciso. Eu tô curioso para saber. Espero que você melhore, hein? Logo, se precisar de ajuda. Aí, ó. Vou te procurar, seu consultório aqui perto. Aqui perto, do lado. Eu vou lá, passar lá. Mas eu tô curioso para saber qual que é a molécula da cannabis que contribui para o emagrecimento. E qual que é... No começo do nosso bate-papo aqui hoje, você falou assim, eu tenho uma descoberta, eu fiz uma descoberta, uma nova molécula, uma coisa maravilhosa. Eu quero saber qual é essa descoberta, qual é essa molécula aí que contribui
Porque a gente fala muito sobre THC, CBD, mas a cannabis é muito mais que isso, né, Muito. doutora? Eu vou chutar THCV, não sei. Pode chutar, Se alguém me acertou. falou alguma coisa. Um passarinho te contou? Não sei. Meninos, na verdade, eu não posso dizer que fui eu que descobri, pelo amor de Deus, hein? Senão vão me acusar de plágio e de charlatanismo. E não é isso, tá? Não é isso. Eu dei uma aula ontem na Unicamp, para a Unicamp, eu fico muito feliz de dar aula. Eu dou aula em várias universidades, não sou fixa de uma universidade só, mas eu dei justamente ontem uma aula para um curso da Unicamp, que foi o primeiro curso da Faculdade de Medicina, que foi optativo. Que legal. Foi para alunos de medicina, mas podia ser de outras áreas da saúde. Teve até engenheiro querendo fazer, engenheiro de alimentos, engenheiro agrônomo. Então, assim, eles abriram inicialmente o professor André Schenka, que me convidou, que é o meu orientador do pós-doc, que a gente está delineando o meu pós-doc. Ele me convidou e ontem eu dei uma aula. Essa aula começou nessa disciplina com 50 vagas e bateu mais de 200 vagas. Nossa. Mais de 200 interessados na Unicamp. E o ano que vem, se tudo der certo, ela vai ser curricular, não vai ser mais optativa. Que né? legal. Muito bom. Tomara. Então, ontem eu dei uma aula sobre isso, falando sobre os canabinoides menores, que são as moléculas magistrais, né, da cannabis. Todo mundo fala de CBD e THC, mas a gente sabe que tem mais de 150 fitocannabinoides na planta. Quanto mais a gente tem avanços nas análises, né, que a gente chama de espectrometria de massa, que é o que faz o certificado de análise dos olhos. Né? Quais são os terpenos, quais são os flavonoides, quais são os canabinoides, quanto tem de cada. Então, quanto mais a gente tem esses avanços, né, mais a gente descobre moléculas novas. Então, tem mais de 150 moléculas. Dentre elas, a gente tem o CBN, que a gente tem usado muito para dormir, para ansiedade, muito. Assim, eu tenho paciente que eu estou tirando do Zolpidem e do Stilnox, do Lorax, do Frontal. Nossa, isso é muito bom. É maravilhoso. É maravilhoso, porque além de você tirar uma medicação ruim e melhorar a qualidade do sono, você ainda está equilibrando o sistema endocannabinoide e melhorando todas as outras coisas, né? Então, você troca uma coisa porcaria por uma coisa maravilhosa, né? Então, tipo assim, você quer trocar um Fusca... Não, Fusca é bom, né, gente? Eu não posso falar mal do Fusca, né? Mas você quer trocar a carroça por uma Ferrari? Sim, entendeu? É mais ou menos isso. Fusca levou muita gente para muitos lugares. Não, Fusca eu falo nada, porque ele anda até com óleo de mamona, né? Segundo meu marido. Então... a gente tem o CBN, a gente tem o CBG, que para paciente que não aceita THC, a gente pode usar o CBG para melhorar a cognição, foco. Eu tenho usado muito para adolescente com ansiedade, TDAH, e para melhorar apetite, esporte. E a gente tem o THCV, que é uma molécula que é prima do THC, só que faz o efeito contrário, né? Ela tem o efeito de diminuir o apetite e melhorar a parte metabólica. Então, ela mexe nos hormônios intestinais, ela mexe na fome, ela mexe no apetite, ela mexe na secreção de insulina, na secreção de cortisol. Então, ela é uma molécula que a gente tem disponível no mercado, tanto isolada quanto associada com canabidiol, que eu gosto bastante, eu prefiro. Então, já puxei a orelha do Gabriel, já falei que a Cannicol tem que ter o THCV no portfólio deles. Tem um pessoal de Israel, que é o pessoal do professor Yossi Tan, que são discípulos do Dr. Michulan, eles só estudam alterações metabólicas e cannabis. Então, assim, eles estão usando THCV e THC mesmo, THC, para tratamento de diabetes, fígado gorduroso e emagrecimento. Que pesquisa maravilhosa. Então, tem várias. Você entra no site. Me manda o link. Ai, gente, eu sou apaixonada por eles. Eu Por adoro, isso que eu quis trazer a certificação de Israel, que é pra gente ter uma outra visão, né? Porque eles falam de fumada, cannabis fumada, eles falam dos efeitos colaterais, eles falam da parte metabólica. Então, é uma outra visão. Não que seja um curso diferente, não que seja um curso que seja pior ou melhor que o do Brasil. É uma outra visão, tá? Então, eu fiz questão, como eu sou nutróloga, de fazer essa visão metabólica, e eles estudam muito. Infelizmente está tendo guerra, porque a ideia era que a gente levasse médicos para conhecer o laboratório, então a gente espera que isso acabe logo para poder ter esse intercâmbio, mas se infelizmente não acontecer, a gente vai trazer ele para cá, se tudo der certo, para cannabis, para o congresso do ano que vem. Que ótimo. De cannabis. Olha o spoiler. É o dando spoiler, tá tô dando spoiler, tô mesmo. Fiquem atentos aí nas programações. É que o Dr. Pedro e o pessoal da C-Chat merece, né? Merece. Obrigado. Doutora, a gente vai ter que convidar você para vir uma outra vez aqui, porque, né, que bate-papo legal, que conversa bacana, mas só para a gente encerrar esse papo aí do emagrecimento, doutora, e para a gente entregar também para o pessoal essa informação,
Ontem a senhora me corrigiu, falou que o Ozempic já não é mais assim a grande onda do momento para emagrecimento, surgiram vários outros Sim. produtos já. Sim. Mas e aí, doutora, quais são os efeitos colaterais desses medicamentos que vêm dessa sequência aí que tá meio que... Eu tenho muitos amigos falando que tá usando, que tá buscando Ozempic para emagrecer e tal. É prejudicial? O THCV é uma alternativa muito melhor em relação a isso? Explica pra gente, porque assim, a gente sabe que emagrecer é um assunto que todas as pessoas falam o tempo todo, o ano inteiro, e daí chega no fim do ano, é a meta, né? Claro, Só que daí a claro. meta... Fica Projeto pontuado. Verão, Projeto Verão. É, entendeu? Daí ele dobra a meta. Não, eu tenho, E depois a gente... eu tenho gente... Aí a meta nunca é alcançada, Nunca bate a meta. entendeu? Eu tenho gente que chega em julho no consultório e fala, eu preciso emagrecer os 10 do ano passado e os 10 do outro ano, entendeu? Em Porque 6 acumulou. meses. Então, assim, é arriscado usar esses produtos? O THCV é, de fato, a melhor alternativa ou com algum outro composto da cannabis? O que a senhora orienta para quem quer emagrecer com saúde? Bom, agora eu vou botar fogo no parquinho, Bota né? fogo. Vamos Pode, botar pode fogo no botar, parquinho. Emagrecer, a gente precisa de disciplina, comer bem e fazer atividade física e dormir bem. Ponto, não existe. Não consigo Não tem- fazer isso, doutora. Não consigo fazer isso, azar o seu, você vai ter que fazer alguma coisa. Um Entendi. pouco de cada coisa vai ter que fazer. Óbvio que a gente tem ajuda de medicação, mas milagre não existe, gente, entendeu? Assim, não dá pra você querer ter tudo, ter o mundo, sem você sair do lugar onde você tá. Não consegue. Então, assim, você pode até emagrecer, só que você vai ter prejuízo na sua saúde. Você pode até emagrecer sem fazer tudo isso, mas você vai ficar doente. Você vai emagrecer sem qualidade, você vai perder massa magra, você vai ficar fraco, você não vai conseguir fazer ginástica e você vai ganhar o peso de novo depois. Então, assim, não tem segredo, precisa fazer isso. Cada biotipo tem uma abordagem diferente. Hoje em dia a gente sabe disso, tá? Então, tem os biotipos diferentes para abordagens diferentes. Agora é o fogo no parquinho, né? Por incrível que pareça, você consegue comprar o Ozempic e Victoza na farmácia sem receita médica, né? Entendeu? Como Sabia assim? disso? Não Você sabia, vai lá e Não, pede. como assim? Não é Eu não controlado? entendi. Não é. E a cannabis é. Você tá entendendo? Mas como? Bomba. Não é. É. Bomba. É Eu uma não sabia medicação. disso, Se eu for agora na não sabia farmácia, eu disso, consigo comprar é. um Zepic ali sem Sim, receita? e o Eu farmacêutico jurava, te eu ensina a jurava que não usar. precisava de Todo mundo receita. usando. E o assim. farmacêutico te Mas isso ensina é a muito usar. perigoso. É muito perigoso, Entendeu? ninguém Então, sabe o que vai assim, acontecer depois. você consegue comprar o Ozempic na farmácia, o Saxenda, o Victoza, você consegue comprar sem receita, o farmacêutico te ensina a usar. Não importa que ele tem risco de causar pancreatite ou que o paciente que tenha câncer de tireoide não possa usar. Não importa que ele pode causar paralisia intestinal em algumas pessoas e abdômen agudo, levando a uma cirurgia ou levando à morte. Teve uma paciente na Austrália que morreu por conta dele. Então, assim, precisa de acompanhamento médico. Ele é uma medicação muito boa, mas não é isenta de efeitos colaterais. Eu gosto muito dessa medicação. Eu uso desde que lançaram em 2012. Então, é uma medicação que a gente ainda não sabe. Olha, daqui 50 anos, quais vão ser os efeitos? Ninguém sabe. Não sabemos ainda. O que a gente sabe é que é uma medicação extremamente perigosa, que não deveria ser vendida sem receita e é vendida sem receita, e é um absurdo isso, sendo que eu tenho que comparar a cannabis com uma receita azul para comprar na farmácia, que é uma medicação, loucura. né? É loucura. Sem sentido. E aí o que acontece? O Venvance, que é uma outra medicação para emagrecer, que na verdade é para TDAH, mas tira a fome, é vendida no mercado negro nos Freelimers em São Paulo a 70, 100 reais cada cápsula. Que é para você manter foco e 2 quadras daqui o pessoal usa bastante. produzir. O pessoal compra no mercado negro. Sim. Ele precisa de receita, só que aí algumas pessoas compram com a receita ou compram no mercado negro e vendem isoladinho cada cápsula. Então, isso é muito mais perigoso. Isso é muito mais. Então, assim, existe uma medicação nova que eu já tenho na clínica, que é a tirzepatida. A tirzepatida é o Ozempic melhorado, né? Então, o Ozempic mexe com 2 hormônios intestinais, a tirzepatida mexe com 3. Teoricamente, ela tem uma perda de peso mais rápida, com menos efeitos colaterais, só que ela custa muito mais caro do que ele e também tem que ter acompanhamento médico. Então, assim, não adianta fazer as coisas de orelhada, não adianta fazer as coisas por conta própria. Óbvio que se eu puder prescrever o THCV, eu prefiro 1 milhão de vezes mais, né? Aí o paciente fala assim pra mim, poxa, mas e o preço? E a importação? E não sei o quê. Eu vou para um full spectrum normal e já começo o tratamento daí, que ele já vai melhorar a ansiedade, já vai melhorar outras coisas. Eu gosto muito de fórmula, nutracêutico, eu faço muita fórmula manipulada. Eu uso remédio, sim, quando precisa, porque eu sou médica, então tá doente, eu uso remédio, precisa de remédio, eu vou usar remédio, mas eu sou muito cautelosa com as medicações que eu passo. E eu acho um absurdo a gente poder comprar essas medicações sem receita e a cannabis a gente precisar de tanta regulamentação, Não, tanta né? coisa pra É uma cannabis, hipocrisia. Total. Gabriel, você acha,
depois que a Sim. doutora revelou isso aqui, eu tô aqui... Não, assim, Eu tô até em choque aqui, que eu não sabia dessa informação, que pode comprar sem receita médica e a cannabis tem que ter uma receita. Sim. Enfim. Fazendo um exercício agora Sim. de futurologia. Vamos Tá? lá. Eu sei que é difícil, mas bem vamos lá. difícil. O que você enxerga pro futuro do mercado da cannabis no Brasil? Você acha que a gente está num caminho certo? Esse é o caminho? Porque fazendo a título de comparação, por exemplo, a gente falou até mais cedo aqui, nos Estados Unidos é um suplemento alimentar. Exato. Já passou da fase do medicinal lá. Eles Exato. já provaram que tem benefícios medicinais Exato. lá. Hoje, você compra no posto de gasolina, entendeu? Nos Estados Unidos. Uhum. E aqui no Brasil, a gente está discutindo se faz bem ou não faz. Exato. Se tem estudo ou não tem. E ainda mistura com o uso adulto. Sim. Tem políticos aí que falam assim, não, porque a pessoa vai fumar não sei quantos baseados por dia. Tem relação isso aí com o uso medicinal? E quais as suas perspectivas para o futuro do mercado? Tá bom. Acho Na que verdade, pensando em fumar, ninguém vai deixar de fumar ou passar a fumar Não. por Isso uma já coisa acontece. ou Não, isso já outra. acontece, já acontece há... entendeu? Não, e eu tenho paciente que me procura porque quer parar de fumar. Exato. Porque quem fuma muito tem o sistema do canabinoide desequilibrado, ponto. Ele tá procurando equilíbrio do jeito dele. Exato. Não, e muita gente também procura os produtos porque eles têm esse problema que eles não gostam de fumar. Eles não é só questão de parar, é não gostar de fumar, o ato de fumar. Gosta do efeito, Mas não do ato. mas não do ato de fumar. Exato. E, na verdade, a questão de futuro, se a gente tivesse que pensar o mercado daqui 5 anos, eu acredito que a 660 vai continuar muito firme. Acredito muito nela, né? Como a 327 também. Como eu disse anteriormente, eu acho que todo mundo tem que coexistir. Eu acho que a associação tem um papel importantíssimo na nossa sociedade, sem sombra de dúvidas. Obviamente, todo mundo que trabalha corretamente. A questão da 327, de você já ter o produto disponível de fácil acesso também, para a pessoa já começar a iniciar o tratamento, obviamente com um custo mais elevado do que a importação. A 660, como a gente discutiu, essa gama de variedade de produtos que tem também, que hoje não tem no mercado nacional. E as farmácias manipuladas também. Mas eu acho que tende, como o Congresso, o Medical Cannabis Fair, outros eventos que também vão ocorrer em São Paulo esse ano, a questão das faculdades de medicina que ainda não tem na grade de bacharelado, como a gente estava discutindo aqui em off antes de começar, mas a partir do ano que vem já tem faculdades que vão colocar isso na grade para justamente os médicos, os profissionais da saúde entenderem a importância desse medicamento para os pacientes como uma alternativa de melhora da sua patologia, do seu bem-estar. Então o foco é sempre esse. Então vamos ver, poucos médicos no Brasil prescrevem, muitos ainda não sabem prescrever. Nem 3% Nem ainda. 3% prescreve. E, na verdade, como a doutora Paula, como vocês também aqui da Sechá, tem essa questão de aula, de pegar na mão mesmo do profissional da saúde e iniciar. Muitos profissionais entram em contato com a gente porque querem, mas não sabem por onde, não sabem as empresas, não sabem como funciona, tem dúvida em relação à receita. Então, acho que todo mundo tem que se ajudar nesse momento. Então, eu não vejo, assim, por exemplo, aqui entre nós a concorrência. Eu acho que todo mundo está junto nessa causa. Eu iniciei na cannabis por conta da causa, não foi por conta de dinheiro, né? Obviamente é importante, eu falo, mas foi por causa um familiar, né? Meu tio que tinha Alzheimer, acabou falecendo ano passado, então a gente começou por conta da causa, porque realmente a gente acredita no produto, a gente acredita nisso e, enfim, eu acho que tende a crescer. Hoje eu até perguntei, aliás, pesquisei, hoje já tem mais de 600 mil autorizações da Anvisa no sistema do Gov, então, assim, está aumentando drasticamente. Ano passado bombou de autorização de Anvisa, esse ano também está bombando, então, assim, a gente está vendo que as pessoas estão Fora quem interessadas. compra em associação, fora quem compra Isso na é só farmácia, autorização só da Anvisa Anvisa, importada, só isso é 660, tá? Então, o número é muito maior. Hoje o que, doutor? Acho que esse número tende a crescer muito, muito mesmo. E cresceu já, né? Porque Muito. se a gente olhar para Muito. trás, Muito. de 2, 3 anos para cá, esse número era 12 mil, 13 Era. mil
autorizações. Hoje a gente tem 600 mil 600 mil, eu vi hoje, inclusive. Aí, tá Em vendo? torno de Um 600 dado mil. atualizado. Quando eu comecei a prescrever, como os médicos se recusavam a prescrever, os pacientes me procuravam porque queriam que eu prescrevesse. Então, eu tinha paciente... O meu paciente mais novo, gente, tinha 6 meses e estava no UTI. Nossa. Que eu prescrevi cannabis primeira vez. E foi da 660, porque a gente nem tinha 327 ainda, né? Tinha que ter COA, tinha que ter certificado de análise e tudo. Mas todo mundo me procurava. Então, assim, eu tinha paciente com Alzheimer, Parkinson, criança, síndrome rara, doenças. Então, assim, eu tinha tudo, porque os pacientes... O pessoal se recusava a prescrever e os pacientes me procuravam. Como eu trabalhei em UTI muitos anos, eu tinha toda a tranquilidade do mundo para pegar tudo quanto é tipo de doença. Por isso que eu brinco que eu sou nutróloga raiz, né? Que eu sou nutróloga de verdade. Eu não faço só emagrecimento. Hoje eu estou focando mais na nutrologia e estou direcionando esses outros casos para outras especialidades. Exato. Porque hoje a gente faz parte de associações, tem 2 associações brasileiras que são extremamente fortes de cannabis e que a gente tem todas as especialidades possíveis. Apesar das dificuldades do Conselho Federal de Medicina e da Sociedade Brasileira Associação Brasileira de Psiquiatria. Que acabam com a amizade, né, gente? São, assim, vergonha alheia. Vergonha alheia, vergonha alheia. Então, assim, para finalizar de futuro, Gabriel, o que eu gostaria muito é que a gente tivesse a capacidade de produzir no Brasil, né? Sim, muito. E aí trazer essa tecnologia toda. Gente brasileira é inteligente pra caramba. É só trazer essa tecnologia toda, porque é difícil extrair um produto. É difícil você fazer um óleo nano. É difícil. Aliás, um dos melhores óleos nanos que a gente tem no Brasil e no mundo foi uma brasileira que fez, né? Que desenvolveu. Então, o ideal seria a gente poder plantar aqui, fazer aqui o produto, em vez de ficar dando dinheiro para o exterior, mas enfim, né? O custo seria muito mais barato do produto, obviamente entrando mais players, o custo do produto cai, então fica, né, a gente promove um acesso mais fácil para o paciente, porque tem esse problema do custo. A gente tem aqui, como a doutora falou, hoje a gente não tem uma indústria nacional. Você pode falar o que quiser, que tem laboratórios que já fazem, mas não tem uma indústria nacional realmente assim que você fale, não, a gente está avançado. Por isso que os Estados Unidos está 1000 anos luz na nossa frente, mas a gente tem tudo para fazer. A nossa terra aqui é maravilhosa, a nossa tecnologia é tão boa quanto. É questão mesmo do governo, né? Facilitar esse acesso junto com o conselho. Isso a gente esbarra no preconceito, porque muito até hoje é muito comum, quando eu prescrevo a cannabis, o paciente fala assim pra mim, doutora, não é melhor eu fumar um baseado, do que você me passar esse óleo que dá esse trabalho todo pra comprar, não é? Exato. Aí começa a aula, né, doutor? Aí começa a aula. Gente, até em faculdade de medicina, eu vou dar aula pra residente na Unifesp, residente pra não sei onde, a hora que você fala que você vai falar de cannabis, todo mundo começa a dar risada, entendeu? Todo mundo começa a dar risada achando que a gente vai falar... Enfim. Não, e a qualidade do produto também, do prensado, é horrível. Sim. Então, né? Porque não é todo mundo. Porque Quem quer usar o uso adulto, usa de qualquer jeito. Exato. Tá? Usa de qualquer jeito. Quer seja não prensado, dose, quer seja não colômbia. sabe Nada. E quem tem dinheiro, compra o gourmet, né? Que hoje em dia tem o gourmet aí pra comprar. Tem cardápio, gourmet, tudo. Então... ainda nessa questão aí que você comentou com o pessoal da faculdade, da risada quando vai falar de cannabis, eu vou fazer uma provocação, mas eu só queria continuar nessa questão da regulamentação, porque assim, eu gostei muito, Gabriel, da forma tranquila que você abordou, falando da 660, falando também de que você acredita que todas as outras formas devem coexistir nesse mercado, que tem espaço para todo mundo. Exato. A gente está falando de um país com 215 milhões de habitantes, que só tem 430 mil pacientes hoje de cannabis, ou seja, é um mercado, tipo assim... Gigante, que eu acho que tem espaço para todo mundo. Só que durante a sua fala, você comentou assim que as pessoas podem, sim, claro, buscar... as empresas da 660, e você até mencionou assim, claro, aquelas que trabalham de uma forma correta, tá? Porque hoje tem uma grande discussão, porque os produtos importados, né, e não é novidade nenhuma que a gente está falando, eles não passam por aquela validação da Anvisa por uma questão da importação. Queria que você comentasse da sua visão de empresário, sobre a segurança do mercado da 660, sobre qual tipo de orientação que você dá para o médico, para o paciente, na hora de escolher uma empresa, na hora de buscar uma empresa que vai trazer esse produto. Que você comentasse sobre isso, por favor. Claro. Na verdade, Leandro, como eu disse anteriormente, no início aqui da nossa conversa, eu só coloco o produto no meu site, eu escolho a dedo as empresas, até que quando a gente começou nossa caminhada aqui no mundo da cannabis, a gente começou com 2 empresas, tá? E aí agora, no início do ano, a gente colocou mais 2 empresas no nosso portfólio. A gente está colocando a 5ª agora, semana que vem, a gente já está com os produtos, que é a Umora. E na verdade,
outras empresas na feira, como até a gente falou, vieram atrás da gente para a gente aumentar esse portfólio, para a gente dar esse leque de opções para os médicos optarem pelo início do tratamento, o que é mais vantajoso para o paciente, o que vai ajudar eles. Mas, na verdade, a gente vai devagar. Eu gosto de conhecer o dono da empresa, então eu gosto de ter essa amizade, eu gosto de ver a questão também de produção deles. A gente pede todos os COAs, como eu disse anteriormente. Tem produto nosso que tem o GMP, que é Good Manufacturing Practice, que é boas práticas, né, aqui de fabricação também. Então, tudo que, na teoria, precisaria de um medicamento, como entrar como medicamento aqui no Brasil, a gente solicita para a empresa lá fora passar isso para a gente dar essa segurança para o médico. Porque, como a doutora Paula falou, no artigo 18, se eu não me engano, da Resolução 660, justamente é a confiança entre o médico, a empresa e o paciente. Então, na verdade, tem muita empresa, obviamente não citarei nomes, que eu discordo muito do método de trabalho deles, discordo da qualidade do produto, porque não tem COA, o preço do produto é lá embaixo. A doutora pode falar melhor do que eu, teve casos de produto de azeite que chegou a pessoa achando que estava tomando CBD e era azeite. Então, assim... Azeite tá caro hoje em seria dia, de qualidade gente. ainda. Não, Exato, azeite se a pessoa der sorte. Óleo composto. Óleo composto ou só óleo, tá? Então isso é muito importante de orientar o pessoal também para não comprar via sites e internet e pessoas que você não conhece, tá? Porque as pessoas compram gato por lebre. Exato. Então, quem quer comprar sozinho, quer se aventurar nesse mercado, eu não aconselho, tá? É melhor procurar uma empresa idônea. E lembrando que o certificado de análise ele tem que ser feito a cada lote. A cada lote, porque tem uma variação, assim... uma variação muito grande de produto para produto. Então, a questão da planta de uma produção para outra tem uma mudança significativa, então sempre tem que estar atualizando. Não é só um COA, é para aquele lote. E tem empresa que te mostra um certificado de análise, que é o COA, de 3 anos atrás, entendeu? E o médico inocente que não sabe ver, cai na conversa. Inclusive, Leandro, voltando, até teve uma paciente que comprou o produto com a gente essa semana, inclusive, que ela comentou com a gente. Ela estava com receio de comprar o produto pelo fato que ela fez uma compra anterior e não chegou os produtos. E ela falou, com vocês vai chegar os produtos? A gente falou, vai. Pode falar com... Tá aqui, mostrei que a gente estava, obviamente, na feira. Fala esses médicos aqui, mostrei vídeo nossos, feedbacks de pacientes nossos que já fazem o tratamento com a gente. E ela acabou comprando, mas, no caso, comprou e não entregou. Tem produto que não chega, tem empresa que não entrega, tem empresa que entrega produto errado, tá? Isso é super comum de acontecer. E as principais orientações para o paciente e depois para o médico, na hora dele escolher um produto ali da 660, a hora dele buscar essa via de acesso, o que vocês podem orientar? Temos tanto em relação à segurança, que eu gostei muito dessa sua preocupação, de você falar que você busca certificação, que você busca trazer um produto validado lá fora, com segurança para o Brasil. Eu acho que é muito importante essa informação, sabe? Para a gente mostrar que as pessoas precisam ter um cuidado no ponto de vista de consumidor e de médico que prescreve, né? Do paciente, claro. Fala, doutora. A gente tem uma gama muito grande de produtos hoje e, assim... Por isso que eu gosto muito desses grupos, dessas associações que a gente tem, né? De troca de informação entre os médicos. Muitas vezes aparece um produto novo para mim, ou na feira, ou alguém está tomando e eu não sei qual produto que é, eu não vou falar mal do produto antes de eu olhar o certificado de análise, antes de eu perguntar no grupo se alguém está tendo uma resposta, né? Sabendo qual é a empresa que traz e tudo mais. Então, sempre antes do Gabriel escolher as empresas, ele me mostrava os portfólios dos produtos para a gente ver. Ele foi lá em loco para falar com os donos. Eu acho tão importante isso, porque no mundo virtual eu tenho muita dificuldade em contratar serviços onde eu não sei quem é o dono, ou eu não sei com quem eu vou reclamar, tá? É igual banco digital, que você não tem gerente. Aconteceu alguma coisa, você fica na mão, né? Que você não sabe com quem reclamar. Então, eu adoro isso do Gabriel, ir lá na empresa, olhar. Então, essas empresas novas que eles estão colocando no portfólio, eu coloquei direto em contato com os proprietários das empresas. É muito importante, além do médico se atualizar e dele querer aprender e dele querer entrar nesse universo, que é um caminho sem volta. A partir do momento que o médico começa a prescrever e ver os benefícios, ele não consegue parar mais. O que eu costumo dizer na dúvida, começa a prescrever em casa.
Prescreve para o marido, para o filho, para o vizinho, para a sogra, né? Para a mãe, para você ir pegando mão. Sempre procure uma empresa que tenha produtos de confiança. Se você precisar prescrever mais de um produto ou 2 produtos diferentes, procure um marketplace de confiança, porque aí você vai estar poupando o seu paciente de pagar 2 fretes diferentes, porque ele não vai entender, ele não vai aderir ao tratamento e ele vai desistir, porque o frete custa em média $60, o que não é barato para um brasileiro, $60 para cada produto. Imagina se ele vai fazer importação de 3 produtos, ele pagar $60, compensa ele comprar produto, né, só. Então, é muito importante. Hoje em dia a gente tem muitos cursos no Brasil, a gente tem inclusive o curso da Sechat, que é maravilhoso, a gente tem vários jeitos de se atualizar. A sociedade, a MBCAN está lançando agora de novo, está acabando de lançar novamente o compêndio de cannabis, que eu fui autora de uns capítulos, então está saindo na Amazon agora, os fascículos. Então, a gente tem muito conteúdo, a gente tem muito para aprender, a gente tem muitos grupos de discussão. Os eventos como o Congresso de Cannabis e a Cannabis Fair são incríveis para a gente fazer essa troca de atualização e sempre procurar uma empresa confiável. Ponto, entendeu? Assim, não vá porque algum representante veio falar para você que é daquele jeito que tem que fazer ou que aquele produto é bom, né? Existem produtos que estão na farmácia, que são da 327 e que eu não tive resultado, que eu não me adaptei. Então, assim, como tem muitos produtos, exato, os médicos normalmente escolhem uma gama assim de 5, 6... ou marcas ou produtos que ele conhece mais, que ele tem mais confiança de prescrever, ele vai nesse caminho até ele se enveredando em outras esferas, né? Mas sempre buscar entender o que o seu paciente está precisando, qual é o poder aquisitivo dele. Essa paciente hoje da fibromialgia, por exemplo, ela é uma paciente que ela tem um poder aquisitivo bom, só que ela tem que usar uma dose muito alta de um produto. Então, a gente vai migrar para um produto de associação. Por quê? Porque ninguém quer ficar gastando milhões porque ainda é, né, o medicamento. Para ela é um medicamento, eu não estou usando para bem-estar. O paciente que eu estou usando só para bem-estar, eu posso dar uma dose pequena, o paciente vai ter um custo legal, ele não vai pesar no orçamento. Mas pensa um paciente que tem que usar uma dose alta, 50 miligramas por quilo de peso. Né, que é no Sim. caso de doenças epiléticas raras, paciente que tem que usar um frasco por semana de produto. Imagina se antigamente, quando eu comecei a prescrever, um frasco custava R$3.500. Hoje a gente consegue frascos por 300, por 400, tem todas as gamas de produto. Então, essa que é a ideia. Ver o que seu paciente precisa, tentar achar o melhor produto para ele, ir para os grupos de discussão, aprender. Titular a dose é muito importante, gente. Não adianta só dar 5 gotas 3 vezes ao dia, mandar o paciente embora e ver ele daqui 3 meses, entendeu? Não funciona. E procurar empresas boas. Essas aqui são as minhas recomendações. Não precisa de certificação especializada no Brasil para poder prescrever. Isso não é uma exigência. Não existe essa especialidade médica ainda. Essa é a nossa briga para ter uma especialidade, ser reconhecida como área de atuação, pelo menos. Então, qualquer médico pode prescrever? Pode. É só ele estudar, querer o bem para o paciente dele e ir pelo caminho certo que vai ser sucesso. E, Leandro, um outro ponto também, só voltando um pouco, a gente escolhe a dedo as empresas que vão estar lá, porque como, né, nós somos um marketplace, eu coloco a minha mão no fogo por essas empresas que eu estou representando dentro do meu site. Então, na feira também, eu falo dos produtos porque sei que os produtos são de qualidade. Eu não posso colocar a minha mão no fogo por um produto que eu não acredito ou que eu não sei que a qualidade é boa. Porque a gente está mexendo com vidas aqui, né? A gente não está brincando de casinha, assim. Então, é sério. Então, é isso. E você tem uma motivação pessoal? Tenho uma motivação pessoal. O meu tio, o Dr. Thomas Gollop, ele acabou falecendo ano passado. Ele era ginecologista e obstetra. E a gente acabou falando para ele que iniciar o tratamento, ele era super mente aberta. E começou o tratamento e a gente viu uma melhora comportamental significativa no tratamento dele, né? No Alzheimer. Enfim, acabou falecendo ano passado. De outra coisa, né? Nada com a doença. Exato. Mas aí a gente começou muito por conta disso, porque a gente viu que realmente fazia sentido, que realmente ajudava, assim. Então, essa nossa foi uma motivação. E a mãe do Gabriel eu tô tirando ela usa bronca CBN, dos remédios dela, para ela parar de CBN. usar remédio para dormir, que ela tem que usar, ela tá trocando tudo, o irmão também. Eu uso para desestressar também, então eu uso um produto, inclusive, da para manter a sanidade mental, né? Também, Gabriel, tem que usar para manter a Nossa sanidade Senhora. mental. Porque eu brinco, assim... eu brinco muito, porque, assim, eu vim do mercado financeiro, e que já é, assim, puxado,
E aí, na verdade, eu brinquei. Empreender no Brasil já é muito difícil. Empreender com cannabis é mais difícil ainda. E ainda mais com regulamentação que muda. Enfim, é uma loucura. Então, tem que tomar pra... E tem muita gente achando... e tem muita gente achando que é a mina de ouro, tá? Que vai ganhar dinheiro fácil. Então, assim, a gente vê muita empresa abrindo e fechando num prazo de um ano. A gente vê muita empresa que estava na feira o ano passado, que não estava esse ano, porque não se sustentou. Por quê? Porque é um mercado super competitivo. Se você não for sério e não fizer direito... Não dá. Inclusive, teve uma medicação que o Gabriel tem no site da Cannicol que eu usei para emagrecer, que, obviamente, eu testo tudo que eu vou dar para os meus pacientes. Eu testo tudo. Tudo pela ciência. Tudo pela ciência, exatamente. Eu testo tudo, porque eu não fico dando coisa que eu não sei como é que funciona. A dose eram 2 cápsulas, eu tomei uma só. Eu fiquei pilhada o dia inteiro, parecia que eu tinha sido ligado na tomada. E é um produto à base de canabidiol com chá verde, com... Sim. Substâncias para acelerar o metabolismo, nada demais. Exato. Recomendo, super. Tá vendo? Economiza até o produto, porque teoricamente são 2 cápsulas, eu tomei uma só, ele vai durar o dobro, né? Então, exatamente. Isso aqui é produto bom, né? Você usa menos. E aí, mais alguma pergunta? Eu poderia ficar aqui horas e horas, Leandro Maia, eu fazendo eu quase não gosto, né, do assunto com também. Esses convidados maravilhosos aqui, nós, mas a gente... Passamos aqui do horário um pouquinho aqui. Foi muito legal a entrevista, tá? Eu tenho só mais uma provocação, tá? Antes da gente encerrar. Tá bom. Eu já vou me despedir dos convidados. Muito obrigado por vocês terem Obrigado, João. aceitado o nosso convite aqui, por vocês por vocês fomentarem o debate sobre o uso da cannabis, seja ele o uso adulto, seja ele o uso industrial, seja ele o uso medicinal. A gente tocou em regulamentação aqui também, que é muito importante esse tema aqui, isso é muito legal. Sobre a maturidade do Gabriel de falar sobre regulamentação de uma forma tranquila, super... E é desses Nem parece que ele está há pouco tempo, né? Nem parece que ele está há pouco tempo, É desses né? players, doutora, que o mercado precisa, que trata do tema com seriedade, com responsabilidade, porque a gente está falando aqui de saúde das pessoas. Isso é muito importante a gente tratar com seriedade, porque, como o Gabriel falou, não é brincadeira, a gente não está brincando de casinha aqui. Não. A gente está levando informação com responsabilidade. Entendeu? Então, quando a gente trata do assunto com tal seriedade, isso traz segurança, isso traz um certo alívio para quem mais precisa, que é o paciente final. Exato. Ele precisa desse acolhimento, desse carinho com ele. Quando hoje é de praxe, eu diria, na área médica, tá? Nada contra os médicos, amo os médicos, tá, doutora? Mas tem ali uma grande maioria dos médicos que é receitinha de bolo. Você vai ali com uma dor nas costas, com algo assim. Você, não. E o médico nem te põe a mão, entendeu? Sim. Não, você vai tomar isso aqui, pode ir embora. E com a cannabis está se mostrando diferente esse cuidado paliativo, esse cuidado multidisciplinar também, porque não é só o médico que atua, é o enfermeiro, é o farmacêutico, é o empresário que está apoiando na questão jurídica, na questão regulatória. Então, isso é muito importante para o setor. Então, a medicina mudou, né? Descobriu-se que o tratamento convencional não traz o resultado. Ele ficou para trás. Na verdade, isso daí, gente, é o que deveria ser. É o que deveria ser. Não é tratar a doença, é prevenir a doença. A gente está falando num cosmo que é São Paulo, tá? A gente está em São Paulo. Se a gente sair um pouco daqui, ainda é tratar a doença, infelizmente. Mas a gente faz questão de ir plantando essa sementinha. Por isso que programas como esse são muito importantes, entendeu? Exatamente. Pra gente desmistificar também. Eu tenho uma provocação aqui, coisa rápida, pessoal, porque eu acho assim, o grande caminho para a gente tratar a cannabis com essa seriedade que o Gabriel tratou, sem, tipo assim, falou cannabis, as pessoas dão risada. Eu acho que a primeira coisa é a gente pisa muito em ovos na cannabis. Você não pode falar tal coisa, se você falar tal coisa, pode ser mal interpretado. Exatamente. E aqui, a gente tá... E todo programa aqui do Deus, a gente tem essa questão do debate. Alguém fala uso recreativo e já se autocorrige. Dicionário. Recreativo é uma atividade que proporciona diversão, entretenimento e relaxamento, geralmente realizada nos momentos de lazer. A gente acha que recreativo é só para criança. Recreação é para todo mundo. É para todo mundo. Adulto, velho, idoso faz recreação. E quando a gente fala de uso recreativo, a gente já... Ops, não é adulto. Então, assim, pelo dicionário, recreativo tá certo. isso. Então, assim, porque daí
É porque você a gente... não pode falar as coisas, você fica arrumando palavra bonitinha Exato. para falar de um assunto. Daí, por exemplo, a gente tem um certo preconceito, vamos dizer assim, uma certa restrição às pessoas que fumam maconha, mas eu nunca vi campanha, eu nunca vi pessoas dizendo, apontando quem fuma tabaco, quem fuma charuto. E muito menos Parece quem bebe que álcool. só existe Muito menos quem bebe álcool. pessoas que fumam maconha. Exato. Que a gente sempre faz observações e ressalvas para quem fuma maconha. Mas olha, fumar maconha faz mal, tá? E quem tá dizendo aqui é um não maconheiro. Eu nunca fumei maconha na minha vida, tá, gente? Tá bom. Não tô defendendo o uso de maconha. Mas o que eu tô defendendo é a maturidade para tratar do assunto. Porque eu nunca vi ninguém ficar fazendo restrição e observação para quem fuma cigarro. Não. Para quem fuma charuto. E aí? Inclusive... Faz bem cigarro? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Os países tipo Canadá, Estados Unidos, hoje em dia é muito mais comum você ver gente fumando maconha na rua do que fumando cigarro. Quem fuma cigarro tá virando alien, tá? Não é mais bem quisto nos lugares, tá? Não é mais bem quisto. Então, a Bateu gente... fumaça do meu lado, eu já dou aquela olhada assim. A gente fala do uso adulto e do uso recreativo, né? Justamente por conta da proibição que tem, né, da cannabis. E ninguém fala, vou tomar um vinho recreativo, né? Vou tomar uma cerveja recreativa. Você sabe que é recreativo, tá implícito que é recreativo. Agora, Você bebe? Não, sou não. social. Agora tem socialmente, gente que não, fuma, tem gente Uso que social da uso social da cannabis. Tem gente que fuma maconha para criar. Tem um monte de artista que usa maconha para estimular a criatividade. Aí a gente faz o quê? Eu sou um desses aí. Tá vendo? Eu fumo maconha pra Entendeu? criar. Pra criar. Então, assim, tem gente que me procura e fala, eu não gosto de fumar, mas eu gosto da criatividade, eu gosto da luz, eu gosto do brilho, eu gosto do negócio. Usa uma gota, usa uma goma de THC, entendeu? Inclusive, é muito comum em lugares onde não pode fumar, o pessoal usar a goma de THC, porque é uma opção. Então, assim, essa linha é muito tênue, esse preconceito ainda é muito grande. E é muito comum. Esses dias eu estava num congresso e o caricaturista, estavam fazendo uma caricatura minha para dar um brinde, né? Uma caneca, o caricaturista assim para mim... Cannabis? Você prescreve cannabis? Ih, esse negócio aí, ó, queima neurônio, deixa a pessoa lesa, a pessoa fica tudo ali, ó, sem ambição. Desinformação. Desinformação total, mas é porque foi falado para isso, para as pessoas há 100 muito tempo. anos. Exato. 100 anos a gente tem. E um dos grandes responsáveis por esse erro foi um brasileiro, né, na Conferência de Drogas. Então, assim, a gente está corrigindo um erro histórico, que o Brasil foi um dos grandes culpados. O cara, eu não vou nem falar nome. Pode falar. Hã? Pode falar, deve. Não, eu não lembro do nome dele, na verdade. Doutor- Ele é uma pessoa, ele é um médico, eu até esqueço Pernambuco, dele. doutor Pernambuco. Ele falou na conferência de drogas que a maconha era pior que o ópio, que a cocaína e que tudo mais. E acabou com a maconha na época, na conferência de drogas. E foi um brasileiro que fez isso. Então, hoje a gente está fazendo um reparo histórico e vale a pena para a gente fechar, né, para eu frisar aqui. O deputado Caio França conseguiu colocar a cannabis no SUS em São Paulo. Tem alguns estados que estão fazendo essa mesma licitação, essa mesma lei. Municípios também. Municípios. Porém, gente, ainda não é uma realidade para todo mundo. Aqui em São Paulo são 3 doenças só, que foi igual a Anvisa fazia em 2014. Tá? Então, assim, demos retrocesso no negócio. Foi um retrocesso. Porém, não é para todo mundo ainda. Teve uma empresa que ganhou a licitação, que vai fornecer esses óleos, mas foi até uma pergunta que eu fiz pro deputado. Quem vai capacitar esses médicos? Exato. Quem vai capacitar Sechar esses... Academy. Entendeu? Já que você perguntou, eu já respondi. passou da hora do governo fazer essa parceria para essa capacitação, porque muitos pacientes ligam para mim, me mandam mensagem de WhatsApp. Ai, podemos trocar? Posso sair do Canicô? Posso parar de importar e pegar no SUS? Ainda não dá. Ainda não dá. Eu espero que a gente consiga. O ideal seria que a gente estivesse plantando no Brasil para ter a cannabis no Farmácia Viva, né? E não ter que importar um produto de cannabis. Eu tenho um paciente indígena, de aldeia indígena, que tem que usar óleo importado. Por isso é importante todo mundo coexistir. Que é uma incoerência. Por isso que é importante a informação e todo mundo coexistir. Até porque o Brasil é um país continental, Não, muito né? grande. Até Não, tem espaço pra todo mundo, né? Não, mas eu falo até chegar já, tipo assim,
sabe? Até chegar, acho que cada cidade, cada município tem que ter Ah, a sim, sua autonomia de produção. A Mas logística não, de isso, hoje, né? isso ainda não. Sim, Então, isso vai ainda é demorar muito bem, tempo. isso ainda é Isso é um bem ponto importantíssimo, controverso. inclusive. A logística de chegar até pequenos municípios, até aldeias indígenas, por exemplo, que estão lá no meio da Amazônia, Porque- etc, etc. Porque Pessoal- assim, tem lugar assim muito pequeno de difícil acesso que a pessoa lá, como a senhora mencionou, a doutora mencionou que tem um indígena precisando, tem regiões de difícil Sim, acesso Sim. que o produto precisa Demora chegar. muito tempo E se também. você anda assim pelas periferias do Brasil, você vê a quantidade de pacientes de saúde mental que tem e que por falta de conhecimento, esse paciente, muitas das vezes, ele sofre bullying com as pessoas ali, porque não tem estrutura, não tem conhecimento, não tem referência para entender que aquele paciente não é um velho gagá. Ele é um paciente que ele precisa de Não é, saúde. não é ele um velho pode estar gagá, com- não é uma criança louca, né? Ah. Porque a gente tem autismo, a gente tem síndromes graves. Não está possuída, tá? Porque tem essa ainda também, né? Ainda tem a parte da religiosidade extrema, né? No Sim. Brasil. Não, e a gente tem que pensar o seguinte, assim, eu sempre brinco muito em relação a isso. Estamos em São Paulo, que é um país totalmente diferente do que o resto do Brasil. É, Tem esse grande detalhe. Sim. sim. Porque se a gente for subir um pouco, tem preconceito, tem dificuldade de acesso. Até que a gente começou por São Paulo, então foi o estado precursor, digamos assim. Então, por isso que a gente faz esse trabalho diariamente. Ó, né? eu sou do interior de Minas. Uma cidade de Lavras. Lavras. A Lavras. grande Lavras. Metrópole, megalópole. Melópole. Brincadeiras à parte. Eu sou de uma cidade pequena, de 100 mil habitantes. Então você pensa o quão é tradicional a minha Exato. cidade. De Minas. Mineiro de Interior Minas, de de Minas. Mineiro de Minas raiz. Pão né? de queijinho, gostosinho, enfim. Ali, quando eu comecei, na minha própria família, quando eu falei assim, eu vou trabalhar num portal de cannabis, quê? Exato. Você é maconheiro? Uhum. Que absurdo, que não sei... Isso, quando eu cheguei, há 3 anos atrás. Hoje eu chego lá, Todo mundo fica faz uma interessado, roda exato, em volta de exato. mim pra saber sobre o assunto. Uhum. Entendeu? Mas como é que é? Como é que a gente toma isso aí? Como é que eu consigo esse medicamento? Aí tem que toda vez dar uma aula, explicar, você tem que ir no médico, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tudo. Então, você vê que o preconceito, ele foi inserido ali de uma tal maneira, tão forte como a doutora falou, são Sim. 100 anos. Exato. E eu já falei isso aqui no Deusa Cast. Foi gasto muito poder e muito dinheiro para demonizar. Lavagem cerebral. Exato, para aplicar aquele preconceito ali. A história conta isso, principalmente a história norte-americana, nos Estados Unidos. Uhum. Década de 20, por exemplo. Esse é um grande exemplo. Década de 20, a proibição do álcool nos Estados Adiantou. Unidos. Sabe o que Adiantou gerou? nada. Adiantou. Sabe o que gerou nos Aumento Estados de Unidos? criminalidade. Aumento de criminalidade. Sim. Aumento de crimes relacionados ao tráfico ilegal da Produtos de bebida. baixíssima qualidade. Produtos de baixíssima qualidade. E gerou uma coisa importantíssima também. Porque tem gente que não tem medo de fazer a coisa ilegal. Nada. Não, a coisa A mais proibição fácil. do álcool nos Estados Unidos criou um cara chamado Al O Capone. Capone, ia falar pra ele, ele agradece. Ele tinha... Perdão, ele tinha na época, década de 20 a gente tá falando, tá? Carro blindado e metralhadora. A polícia de Nova York, de Chicago, na Tinha época medo, onde ele ficava, em Chicago, não tinha carro blindado e andava de 3/8, 6 tiros. Como é que você vai bater de frente com o cara que tem carro blindado e metralhadora? A polícia tinha medo do cara. Então, a proibição criou um cara, como, por exemplo, vou citar outro exemplo, um Pablo Escobar da vida. Uhum. Entendeu? O Pablo Escobar, ele teve uma época, ele tinha mais dinheiro que o PIB da Colômbia. Ele tinha mais dinheiro que o país dele. Uhum. Como é que você combate esse cara? Tornando a coisa legal. Eu concordo plenamente. Você torna legal, você quebra o crime organizado, porque ele trabalha na ilegalidade. Ele vai continuar existindo, mas vai Sempre. porque sempre vai ter quem quer ir pela ilegalidade. Ah, vou Exato. pagar mais barato. Nos Estados Unidos tem isso. Em vez da Exato. pessoa ir no dispensário pagar 100 $50, dólares, 100 numa flor, ele vai pro Não é legal. clandestino. Só que ali ele não sabe o que ele está consumindo. Mas é também. responsabilidade Verdade dele. exato. Então, eu Isso falei é país uma vez. livre, né? Isso é país livre. Mas acho que tem uma questão assim que todo mercado ele surge por meio de uma demanda social. Sim, Claro. Exato. Tipo assim, eles proíbem o álcool, mas existe uma demanda social que quer consumir o álcool. Uhum. Aí a indústria é proibida de produzir o álcool com todos os É igual processos de qualidade. requisitos. Os Exatamente. requisitos. Aí o eu- que vai acontecer? Bom, se a indústria
não produz, então alguém aqui vai ter que produzir. Aí que se forma esse mercado ilegal. Mas tudo, na verdade, é a demanda social, porque se não houver consumo de álcool... Exato. não há necessidade de produzir Vamos fazer um álcool. exemplo bem besta. É oferta e demanda. Então, assim, as demandas, elas são sociais. E só para concluir aqui, doutora, rapidinho, e os recursos são naturais. São. A cana-de-açúcar, ela é um recurso da natureza. Quem criou essa inteligência, Ia falar agora esse da arquiteto cana-de-açúcar. inteligente que a gente tem aí, ele colocou isso porque existe uma necessidade do corpo humano, porque também é legal você tomar uma taça de vinho para dar uma relaxada. Ontem eu fiz isso, entendeu? É super bacana. Que? Você bebeu álcool? Bebi álcool. Nossa! Você podia Vinho ter tomado uma recreativo. dose de Vinho CBD. recreativo. Você podia ter tomado uma dose de Poderia cannabis ter tomado, medicinal. Poderia. Poderia. Mas são recursos disponíveis, né? Exato, São recursos exato. disponíveis, né? Entra no nosso Poderia site, ter né? tomado uma outra coisa, entendeu? Ou poderia não ter tomado nada e ter dormido sem um relaxamento que eu busquei ali Ou naquele você momento. poderia ter meditado, Não, se poderia você ter fosse, meditado, né? né? Ou você poderia ter brigado com alguém, ter dado um esporro, ter ido dormir mal-humorado. São opções, né? Ter feito aula de Concorda? jiu-jitsu para dar uma desestressada e tal. Não, né? o que eu ia falar da demanda é que é o seguinte, existe agora a legislação que você tem que colocar no produto que é alto em açúcar, alto em gorduras, né? E aí eu vi uma pessoa, outro dia, eu não sei se era um influencer que era no Instagram, falando assim, gente, esse produto tá escrito assim, ó, baixo em açúcar, é ruim. Não quero. Baixo em gordura. Ih, gente, quero nada. Isso aqui é porcaria. Eu quero o alto em açúcar. Então, assim, Ok. adianta você colocar que tá alto em açúcar, a pessoa vai continuar comprando do mesmo Exato. jeito. Adianta você colocar no cigarro que aquilo causa câncer. Entendeu? Que aquilo Adianta causa morte. nada. Há quantos Lógico, anos? diminuiu, né? O tabagismo aí, o uso do cigarro. E, inclusive, um deputado recentemente comentou sobre isso, né? Ele falou assim, o Brasil, ele aplicou uma legislação para diminuir o consumo Tô de presa cigarro. aqui. A minha cadeira prendeu, peraí. Para diminuir o consumo de cigarro no Brasil, Nossa, gente. com uma ação muito simples, Sim. que Nunca foi mais. fazendo uma propaganda, que foi colocando ali que o cigarro não era isso ali que Não. antigamente Pronto, eles obrigada, prezavam. Gabi. Exato. Ah, fumar cigarro faz bem, faz Exato. isso, aquilo, entendeu? Tá bom. Então, aí, Pronto, obrigada. o que acontece? Sabe de novo. Com uma Ao pequena... vivo acontece. Ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Com uma pequena ação, pode o Brasil cortar essa, né? conseguiu diminuir o consumo de tabaco. Sim. E a gente tá lutando aqui pela cannabis aqui Exato. e a gente não tem regulamentação ainda sobre, por exemplo, o uso industrial da cannabis. Mas vai ter. É. Vai Então, ter. isso Acho que é é- tudo o primeiro passo, né? O Sim. SUS em São Paulo acho que é um primeiro passo. Exato. Começou, Sim, teve um é preciso começo, destacar né? isso. Exato. Teve um O que começo. o que Tá que começando, acontece? né? Acho Brasil- que Tá começando. Poderia sim. estar mais avançado, ok, Poderia. mas está começando. Mas- Eu acho que esse primeiro passo, e eu acho que o governo do estado tem lá as suas cautelas, os seus motivos para ter as suas cautelas, para liberar só 3 patologias, né? Eu acho que existe uma responsabilidade também do governo de uma medicina nova, de uma terapêutica nova que vai ser disponibilizada ali pelo SUS. Então, eu acho que o legal é que, como o João mencionou, eu acho que é um começo que talvez está começando tarde, né? Sim. Mas é um começo, acho que e tudo tende a avançar, né? Você fez uma projeção Exato. de 5 anos, você tem Exato. uma projeção interessante para isso. Mas a gente tem que lembrar que, assim, o paciente, por exemplo, que está usando um produto da 660, eu prescrevi um produto da Canicol, ele acertou, ele está ótimo e ele usa uma dose que são equivalentes, sei lá, 2 frascos por mês. A gente tem, se esse paciente puder arcar com isso, ótimo. Se ele não puder arcar, a gente tem uma possibilidade de entrar com esse pedido via judicial ou via Secretaria da Saúde ou mesmo Plano de Saúde. Isso existe. E isso está virando um rombo para o governo. Porque, assim, tem muita gente judicializando. Então, assim, a gente tem paciente que precisa de 5 frascos por mês, a gente tem paciente que precisa de 10 frascos por mês. Eu entendo. Eu só judicializo, eu só faço relatório para paciente meu, eu só oriento se for casos muito graves e paciente mesmo sem condição. Porque isso está virando uma indústria também, entendeu? Então, assim, brasileiro, ele acha brechas nas No coisas, sistema, né? sim. No sistema. Então, isso está virando um rombo muito grande para o governo e para os planos de saúde. E lembrando que não é só o produto à base de cannabis que é judicializado. Não, Existe a farmácia vários. de alto custo. Exato. Que todo e qualquer tipo de tratamento que o paciente precisa, Precisar. não consegue comprar, ele entra com uma ação na justiça e consegue uma autorização judicial Isso. para retirar esse medicamento na farmácia de alto custo e a compra é custeada pelo Estado. Exato. Exatamente. Então, a prefeitura assim, que tem que pagar. Já existe no Brasil há muito tempo essa judicialização da saúde e dos tratamentos em saúde, porque tem produtos
produtos, tem medicamentos para outras patologias que não são produtos à base Sim. de cannabis, que são caríssimos. Muito. Por exemplo, assim, questão de insulina, por exemplo, assim, muita gente retira na farmácia de alto custo porque é um medicamento caro, né, você retirar. Eu já fiz várias coberturas em relação a isso. A farmácia de alto custo, todo dia tem gente lá na porta reclamando porque a justiça autorizou, mas o Estado não comprou. Então, essa judicialização, é legal deixar claro que não é só na cannabis que Não, acontece. não, É todo e não qualquer é. tipo de medicamento. Sim. Não é. Inclusive, esse menino que eu acompanho, que mora na aldeia indígena, ele já conseguiu, já ganhou, só que o governo de Pernambuco não adquire o produto, não paga. Então, quem consegue para ele sou eu, junto com a empresa. A gente manda para ele não ficar sem. Né? Mas é uma dificuldade que os brasileiros têm. Então, o SUS logo vai ter que abranger outras patologias. E eu acredito que o único jeito que vai ter de economizar e de democratizar isso é plantando no Brasil mesmo. Não vai ter muito para onde correr. E, assim, a gente precisa informar muito a população, porque os poucos lugares que a gente tem que são autorizados para plantio, para extração, tem que proteger as plantas como se fosse um cartel de droga. Então, assim, a gente viu que invadiram a associação da Abraça Esperança na Paraíba, roubaram todas as plantas, que eram plantas ricas em cânhamo, gente. Não adianta comprar aquilo. CBD, não né? adianta fumar aquilo, só tem CBD. Então, assim, A roubaram não ser que tudo. você queira benefícios medicinais. A não ser que você queira benefícios Aí- medicinais. Mas, assim, a gente precisa alertar a população, inclusive, porque, assim, várias pessoas que eu converso que têm associação falam, a gente tem que usar câmera, a gente tem que ter guarda estrutura. 24 horas, Exato. vigia, cerca elétrica, alarme. Muro alto. Encarece Muro o produto. alto encarece aumenta o Também, custo. óbvio. Lógico. Isso entra no custo de produção. Claro. Lógico, Com lógico. certeza. Lógico. Bom, gente, não dá pra parar essa conversa, mas a gente tem que parar, João. Ah, não. Ah, sério. só chamar de novo, né, gente? Gente, A gente tá obrigado, aberto. viu? A Obrigado. gente que Obrigado. agradece, eu Obrigado que mesmo. agradeço. Obrigada, Obrigado, viu, doutora. Gabriel? Obrigado, Leandro. Obrigado, João, pela oportunidade de estar conversando aqui hoje. Obrigado vocês. Obrigada, Foi João. enriquecedor Obrigada, o Leandro. debate aqui. Com certeza. Muito bom. Espero ver vocês novamente. Espero ver vocês no ano que vem na Medical, no Congresso. Estaremos lá. Com A certeza. doutora vai trazer o pessoal aí de Israel, Israel. que ela já falou. Então fiquem ligados aí. Assim que abrirem as vendas, corram lá. E a gente quer cada vez mais melhorar esse evento e trazer realmente pessoas do mundo inteiro para falar e aprofundar cada vez mais nesse debate que é extremamente importante. Não, e Com parabéns certeza. a vocês por manterem esse assunto Em alta. em alta com todas as frentes. Parabéns pelo C-Chat Academy, pelo C-Chat de modo geral, porque é o melhor portal, né, que tem de... Uau! É o melhor Elogio. portal. Isso é um corte, viu, Gabriela? É o melhor portal. É o melhor portal Eu não ouvi mesmo, né, de direito o que você notícias. É o melhor Natal de notícia É o hoje. melhor de portal cannabis, de é. notícia de cannabis. E assim, Muito obrigado. legal a atualização, porque assim, ó, é muito rápido. Acabou de sair uma notícia, já Acontece, sai aqui, ó. Isso é muito bom. Atual como o mundo espera. Atual como o mundo espera, exatamente. A Parabéns. cada, a cada vocês 20 todos. minutos o mundo pode mudar, né? Exatamente, Band exatamente. News FM. Então é. Maravilhoso. Pessoal, obrigado. Obrigado, Obrigada pessoal. a vocês. E é isso. Obrigada. Mais um Deus Cast aí. Valeu, galera. Muito obrigado. Ó, curta, deixe seu comentário, compartilha e ajude a difundir essa informação super importante. Até o próximo DeusaCast. Valeu.